sejam todos muito bem-vindos a esta nova temporada do Grande Debate Ponto a Ponto, comigo Nelson Toy. Com certeza que sentiram saudades deste grande programa, não é? Nós também deste lado sentimos muitas saudades de estar convosco, razão pela qual estamos aqui nesta nova temporada, rejuvenescidos neste caso. Nós estamos com uma nova abordagem, estamos com uma nova temática em termos de linha editorial e queremos convidar a todos aqueles que estão acompanhados neste momento para que possam estar connosco durante estas 2 horas de tempo que nós estaremos aqui a debater sobre os assuntos que pulsam, não é, a nossa sociedade. Nós vamos falar sobre diversos temas e, em particular, nesta temporada, nós vamos daquilo que é o julgamento das dívidas não declaradas. Nós tivemos muito tempo a falar acerca deste assunto e agora teremos aqui a oportunidade de analisar para a passo, detalhe a detalhe, de tudo que está a acontecer neste julgamento, não é? Vamos analisar o comportamento dos réus, vamos analisar também aquilo que está a ser a performance, digamos assim, do coletivo todo que está a dirigir a sessão. Oportunamente nós vamos pedir e vamos abrir linhas, vamos pedindo também aos caros telespectadores para que possam enviar as vossas opiniões, as vossas observações acerca daquilo que é o nosso debate, também melhorias em relação ao tema. Para aqueles que estão acompanhando-nos através do YouTube, podem escrever comentários e também aqueles que estão acompanhando-nos através da TV, não é? Canal aberto neste caso, ou então através da DSTV, da TMT, da Star Times, oportunamente também poderão ter a oportunidade de juntar-se a nós para fazer os comentários. Para já, eu vou fazer aqui a apresentação dos nossos convidados de luxo para hoje, não é? Para esta temporada, vamos ver muitas vezes estes convidados aqui a fazermos companhia neste grande debate. Todos já sabem, meu nome é Nelson Toy e eu agora vou apresentar aqui os nossos convidados. Vou começar aqui pelo Enoch Massinga, que é um economista e analista também, político, que sabe que vai saudar o caro telespectador lá em casa. Enoch, como vai? Muito bem-vindo a esta nova temporada do Grande Debate Ponto a Ponto. Muito obrigado, agradeço a casa. Ok. Muito obrigado, Enoch, pela sua presença mais uma vez. José Espanga, muito obrigado por aceitar o convite e por estar aqui conosco neste grande debate. Como está? Deus nos protege, obrigado. Muito boa tarde, senhores telespectadores. Espero que estejamos ao alcance daquilo que é a vossa perspectiva. Muito bem, os nossos, digamos, colegas, os nossos painelistas estão apresentados para o debate de hoje. José Espanga, o jurista, e estamos aqui também com o Enoch Massinga, que é economista, também comentador político, não é? Ambos são comentadores políticos. Vamos convidar também a parte que está em casa a acompanhar neste momento para que possam, digamos, comentar conosco, possam participar neste programa e possamos debater. Compartilhem o programa com todas as pessoas que possam, obviamente, ter interesse em acompanhar e gostem de discutir assuntos que têm a ver com a nossa sociedade. O nosso objetivo não é ferir a parte A nem B, mas sim é falar daquilo que é o pulsar da nossa sociedade, dos temas que circundam a nossa sociedade e formar uma consciência pública muito mais ativa acerca dos assuntos, não é, que envolvem a nossa sociedade, trazer aqui uma cidadania mais ativa. Então, não estamos aqui com debates nem políticos, mas estamos aqui a trazer uma consciência acerca daquilo que é o pulsar da nossa sociedade. Como já disse, nós vamos falar aqui basicamente de 2 temas para o dia de hoje. Vamos falar acerca dos contornos dos julgamentos das dívidas não declaradas. Nós sabemos que já começou o julgamento, este é o 7º dia, não é? Se não estou em erro, do julgamento. Mas também vamos falar da força conjunta na segunda parte do nosso debate, que está a fazer a operação em Cabo Delgado e que, por sinal, está a trazer aqui alguns resultados positivos. Começando aqui a conversa com os painelistas, vou perguntar aqui ao Enoch. Enoch, como é que vê primeiro este início deste grande debate tão esperado acerca das dívidas não declaradas? A expectativa é maior. Os moçambicanos já esperavam esse julgamento já há bastante tempo. Sobretudo, a imagem do Estado moçambicano, por muito é beliscada, tanto a nível regional, a nível de Moçambique, e faltava, sobretudo, a verdade. Em termos de expectativa, é maior, né, para todos os moçambicanos, para toda a sociedade viva moçambicana. É maior em que sentido? A justiça deve ser feita. A justiça não deve parecer ser, tem que ser. Que se diga de passagem, deve-se retirar a imagem de que Moçambique tem dúvida. Havia um clima de impunidade patente, que os que compareciam na barra da justiça eram pilha-galinhas, patos, sobretudo, mas há uma necessidade real do Estado moçambicano, sobretudo as instituições de justiça, reforçarem aquilo que é a sua área de atuação
mas sobretudo, em poucas palavras, posso dizer que a justiça deve prevalecer e deve ser feita. Muito bem, esta é a sua expectativa, não? Que de fato através deste processo, deste julgamento, não? Então, grande esperar que o julgamento de justiça seja por fim feita e que se mostre ao mundo que Moçambique realmente é um país democrático, como se tanto diz, não é? E que as coisas aqui funcionam. Chipanga, como jurista, como é que vê este julgamento e quais são as suas expectativas também em relação a, digamos, o processo todo? Até podia fazer, uma vez mais boa tarde, até podia fazer das palavras do meu colega minhas palavras e delas ainda acrescentar talvez alguns pontos, porque na verdade eu espero que a máquina jurídica está instalada na BO, está instalada naquele tribunal, desempenhe com zelo o seu profissionalismo, demonstre, traga para o povo moçambicano tanto espera. Sabes, falarmos das dívidas ocultas é falarmos de 30 milhões de habitantes, é tocar a 30 milhões de habitantes de forma direta. Quer dizer, há cenários que se mostram na vida de cada moçambicano que não se podem perceber a olho nu, mas são causadas, essas situações são causadas tipicamente por causa das dívidas ocultas. Então eu não queria era que se observasse ao juiz o brilho do juiz, o brilho da digníssima, o brilho dos advogados, o brilho dos assistentes, porque é uma máquina jurídica toda ela montada de todo o brilho, claro, posso dizer isso, não é? Mas eu não queria que se observasse para este lado, eu queria que se observasse o profissionalismo destas pessoas, que de facto pudessem trazer ao de alto aquilo que é a expectativa do povo moçambicano. Ok, muito bem. Muito tem-se dito acerca deste julgamento, nós já começamos aqui a ouvir comentários, não é? Alguns estão por hoje, outros estão contra. Contra, como quem diz, nós já estamos... Disse aqui algo muito interessante no início, que o povo moçambicano provavelmente não está, digamos, habituado a que as pessoas sejam levadas à barra do tribunal, sejam julgadas de forma exemplar, porque antes dizia-se que quem vai ao julgamento ou ao tribunal são os ladrões de galinha, não é? Não eram aqueles peixes grandes, como se costuma dizer na gíria popular. E isto acaba trazendo uma memória coletiva de algumas pessoas, obviamente, que a justiça não funciona. Tanto que se diz que isto é um teatro, não é? É um teatro, é uma encenação. O que é que tem a ver? Em relação àquilo que já deu para observar destes dias de julgamento, a fundamentação para termos este tipo de pensamento, acha que, de fato, isto é um teatro? Qual é a sua sensação, o seu pensamento acerca disso? Não podemos desvalorizar um esforço maior de um poder judicial que ainda está por se firmar em Moçambique. Moçambique está independente quase há 45 anos. Exato. E por muito tempo, prontos, né? O sistema judicial, entre aspas, andou a reboque daquilo que é o poder político. No passado já tivemos situações diversas de corrupção do alto nível, não chega a equiparar-se às dívidas ocultas, sobretudo, mas há que dar mérito a um esforço maior das instituições de justiça em trazer a verdade. Mas há um porém, há uma pressão em termos políticos, porque, sobretudo, esse julgamento mexe com grandes sensibilidades. Só de notar que o então presidente, Armando Emílio Guebuza, não se toca o nome dele, só disse o ex-presidente. Quer dizer, há figuras subjetivas, mas que existem em termos de nome, como cidadãos, que na vara da justiça, o que diz a Constituição, o Josias pode me corrigir, que todos os cidadãos são iguais perante a lei. A figura do chefe do Estado, o atual, o Sua Excelência Presidente Filipe Jacinto Nyusi, só se cita o ex-ministro da Defesa. Os moçambicanos devem ser dito claramente, o A e o B. Se é o ex-ministro da Defesa, o Filipe Jacinto Nyusi, deve ser claro e ser dito que o cidadão Filipe Jacinto Nyusi, no ato do ato profissional, como ex-ministro da Defesa, deve ser dado nome. Então, ainda há um receio, tanto dos magistrados, tanto dos juízes, e assim como dos arguidos, em tocar esse nome tacitamente, Filipe Jacinto Nyusi. Só uma figura, o ex-ministro da Defesa, talvez para quem não está balizado pode procurar saber quem é afinal o ex-ministro da Defesa. Então acho que, mas sobretudo, que há que se dar o mérito às instituições da justiça, há um esforço maior
em trazer a verdade aos moçambicanos. Ok, muito bem. Josias, ainda na cena desta questão que eu fiz aqui, o que é que acha também sobre essa questão que se diz? Acredita que é mesmo por causa deste histórico passado, os moçambicanos têm de impunidade, assim por dizer, pessoas grandes não são levadas à barra do tribunal, que há este pensamento de que este julgamento em particular é um teatro. Disse também que aliás, não disse, é a verdade. É um dos maiores julgamentos que está a acontecer, digamos, depois da independência, não é? Tivemos aquela questão do caso Carlos Cardoso, mas também por causa do volume em si. O que é que acha? Qual é o seu pensamento? Como jurista, é esta oportunidade ou não de provarmos que Moçambique também pode e deve fazer alguma coisa? Eu tenho um ponto de vista talvez diferente. Não diria de facto teatro, como muita gente diz, não é? Eu tinha que arranjar um outro nome para dar. Sabe, esse julgamento tem muita coisa por detrás. Há muita coisa que ainda se pode levantar. Ou melhor, devia ter-se feito, antes do próprio julgamento, algum levantamento mais aprofundado. Não é? Há um ponto que posso aqui levantar, se for o caso. A questão das como é que é? Das garantias. Quem assinou as garantias? As garantias que são o invólucro de todo o valor envolvido nesta negociata. Não é? Quem assinou as garantias? E se de facto foram assinadas, quem autorizou esta assinatura? Podia-se levantar também esse ponto, mas nunca se levantou. Nunca se pensou. Depois tem um outro porém, que eu vejo. Nós estamos aqui a batermos muito, por isso que alguns talvez chamem teatro. Não porque seja teatro. Não acredito que se possa mover uma máquina jurídica daquelas. Sabe, os juristas estão lá. Ou a máquina jurídica está instalada na cadeia civil. É a nossa elite moçambicana. Pois. O juiz tem mais de 10 anos na carreira. 10 anos. A digníssima tem também mais de 10 anos a fazer aquele trabalho. Como procuradora. Que são pessoas conhecedoras de lei. Sabem o que fazem, como fazem, onde fazem, com quem fazem e para quem fazem. Ao bem da justiça moçambicana. Percebe? Mas há um outro porém aqui dentro que é o valor que está em discussão. Não sei se lembram. O valor total são 2,2 milhões de meticais. Pois. Não é? De dólares, melhor. 2,2 bilhões. 2 bilhões, desculpa. 2,2 bilhões de meticais. Dólares. De dólares. Estou habituado. Metical é meu dinheiro. É difícil pronunciar. Não sei há quanto tempo não vejo essa nota verde. E é dela que está-se a chutar os pontapés. Ora, estás a falar de 2,2 bilhões de dólares. Não estamos a falar algo imaginável. Sim, não estamos a falar de qualquer coisa. Não, estamos a falar de alguma coisa palpável, não. Algo que nos afunda todos aqui. 2,2 bilhões de dólares. E nesses 2,2 bilhões de dólares, vejam só, estamos a discutir apenas 100 milhões de dólares que dividiram-se aqueles réus que estão lá. Percebe? Pois, esse é um ponto sim, muito interessante. Os outros 2 bilhões e 100 milhões de dólares, não estamos a falar deles. Onde estão? Não estamos a falar disso. Quer dizer, nós estamos contentes, quer dizer, o povo moçambicano está contente com a discussão destes mais ou menos 100 milhões de dólares que eles dividiram. Temos os 8,5 para este e para este. Não vou citar até nomes, já que todos, até o que disse bem, e bem disse o meu colega de painel, é que só se fala o ex-ministro da Defesa, só se fala o ex-presidente da República, nunca citam o nome. Se citam, é uma, 2 vezes, e apagas, afundas tudo. Fica complicado, fica muito complicado. Mas que seja teatro não tem nada. Aquele julgamento, eu acredito, vai trazer resultados. São pessoas capazes, competentes e com conhecimento. Eles sabem o que estão a fazer. Sim. Muito interessante. Muito interessante. E quais são os resultados, para além desta questão, digamos, das pessoas? Primeiro, gostava de comentar, não sei se é não que tem este ponto aqui que estava a trazer aqui o Spanga, do ponto de vista do bolo maior, do valor, não está a ser comentado. E é uma realidade, quando se tenta criar aqui, talvez por aí as pessoas estão a dizer que é uma encenação, é um teatro, porque quando se tenta trazer um ilusionismo para que as pessoas possam esquecer do resto, não é um bolo aqui que não está a ser falado. Como é que vai essa questão? Será que ainda há oportunidade? Vou dar razão daquilo que é o pronunciamento do colega de painel, o Chipanga, o Dr. Chipanga nesse caso. Há um receio. O objetivo desse julgamento, o Estado foi lesado, assim como referiu o Dr. Chipanga, cerca de 2 bilhões de dólares.
fora de criminalizar as pessoas envolvidas, esse valor o Estado tem que ter capacidade de, não sei como posso dizer, captar e voltar para os cofres do Estado. Então, não é somente a criminalização dos arguidos, das pessoas envolvidas, mas há uma necessidade maior de saber esses 2 bilhões, como é que foram, como posso dizer, as divisões, não apenas os 100 milhões de dólares ou 50 que está-se a discutir, os 700 mil dólares ou 300 mil dólares que recebeu o Mutota. Então, o bolo maior para quem foi. E, sobretudo, o que diz respeito às garantias. Quem que deu o go-ahead? Que pronto, foi claro durante a explanação dos arguidos, sobretudo o Mutota e o Teófilo, que houve diversas sessões de discussão do impacto e viabilidade econômica do projeto. Em algum momento, alguém que está posicionado em termos sêniores deu um go-ahead. Avancem, pronto. E, sobretudo, só para terminar, para não ser longo, o spillover, o transbordar disso tudo. Moçambique, em algum momento, foi bloqueado o acesso de financiamento externo. Eu vejo esse julgamento como uma capacidade de resposta do Estado moçambicano de lavar a sua imagem e, sobretudo, dar uma imagem de credibilidade ao setor externo. Nós sabemos que a maior parte do orçamento do Estado vem através do financiamento externo. Então, há uma necessidade de maior justificar aos doadores, porque pressiona. O Estado moçambicano ainda não tem, a nossa economia não é assim tão robusta que garanta o seu financiamento pleno. Então, há uma necessidade de muito maior de justificar e limpar a imagem. O segundo ponto, estamos para terminar o ciclo eleitoral, o ciclo presidencial. De antemão é sabido que um dos envolvidos está lá. Então, há uma pressa enorme, há uma intenção de ganhar tempo. Prontos, ainda estou no poder, deixa jogar os dados de xadrez que me beneficiam, despachar esse assunto. Então, se for a ver, né, há uma urgência de despachar esse assunto. Em termos políticos, há uma pressão enorme. Enquanto ocorre o julgamento na tenda do BO, também uma tenda paralela está a correr. Em poucas palavras, posso dizer isso. Josias, como jurista, como é que o Estado pode reaver este valor para que as pessoas possam perceber lá em casa? Quem está a acompanhar neste momento deve estar a perguntar isso como uma pessoa simples, não é? Estas questões jurídicas, até porque julgamentos não é algo tipo rotineiro, não é algo muito habitual para nós. Como é que o Estado, neste momento que está a fazer este julgamento, pode ter este valor de volta? Sim. Ilustre Nélio, eu queria primeiro saber de si, de que valor está a falar? Está a falar dos 100 milhões ou está a falar dos 2 bilhões e 200 milhões? Neste momento, vamos falar de todo o valor que está envolvido, de uma forma geral. É de lei que toda a expropriação ilícita deve ser retornada à proveniência. Ok. Sim. Os infratores devem ser responsabilizados. Uma das responsabilizações que pode ser concebida para eles é a devolução do valor. Eles devem devolver o valor. Só que o valor que há de ser devolvido aqui vai ser uma fração mínima. É uma fração mínima dos 100 milhões. Vão devolver. Ouvimos em tudo quanto é canto. Eles devem devolver o valor. Devem devolver o valor. Sim, devem devolver o valor. Mas que valor eles devem devolver? E qual valor está disponível neste momento? Existem 700 milhões lá para fora do país, que se sabe com os senhores Bustanes, eu não gosto muito de citar nomes, mas existe esse valor, por volta de 700 milhões fora. Quem nos vai trazer esse valor de volta para o país? Quem? Como? Em que condições? Temos uma peça fundamental, por exemplo, acho que podíamos tocar, mas eu não sei qual é o programa, mas pode existir uma peça fundamental que é o próprio Chang. Sim, ele devia estar aqui por regra para esclarecer, no mínimo esclarecer ao povo moçambicano como é que isto aconteceu. Do ponto de vista do processo, Spanga, neste momento o processo já está a decorrer, já foi instruído, já começou a tempo. Os bens que foram confiscados foram adquiridos de forma ilícita, não é? Através deste valor. Neste momento, qual é o ponto de situação? Deve ser foram confiscados? Sim, devem ser confiscados depois do julgamento? Foram confiscados? Estão sendo confiscados. Agora já são objeto de ser confiscados. Já são objeto para ser confiscados. Já são. Tanto que ouviu quando a digníssima procuradora, a doutora, que tenho muita consideração com ela, a doutora Sheila, a nossa digníssima procuradora, quando ela, de forma direta, falou com um dos advogados a informar, informou que devia devolver. Quer dizer, está a ver numa casa
que já está a favor do Estado. Estás a ver, não é? Isso é muito estranho Sim, também. e quando ele, para mim, quando o doutor Chival aparece e diz que pode devolver a casa em 2 horas e pode passar para as outras casas que ele tem. Quer dizer, está a afirmar que tem outras tantas casas. E aquela Eu não acho que a faz- coisa não podia... faz- Sim, não quer dizer, faz quer diferença, dizer, eu não é? acho que a coisa não podia ser taxativamente assim. Não faz diferença. Vamos resolver os problemas que temos. Sim, vamos resolver os problemas que temos. Não façamos nossos problemas outro problema. Não. O que estamos aqui a querer discutir ou levantar é a questão das dívidas ocultas. Ok. Sim. Muito bem. Então, do ponto de vista de ação, vamos entrar um pouco aqui nesta questão que é um pouco mais quente. Nós temos visto ali, de fato, o Josias pode explicar muito bem como é que está constituído, digamos, todo aquele cenário, o plenário todo, não é? Mas temos ali o juiz, conseguimos ver de forma muito clara, estamos ali com a doutora Sheila, não é? Que está aqui a brindar-nos com umas atuações muito boas para quem está a assistir, mas também temos ali, ela representa o Ministério Público neste caso, temos ali o assistente e depois temos... a Ordem dos Advogados. Exatamente. Como é que tem visto, Josias, primeiro, a atuação, digamos, por órgão? É um colegial todo, de fato, todos eles fazem parte de uma máquina, mas aquilo que tem, pela experiência que estão a mostrar, pela, digamos, maturidade, porque isto tudo faz parte da credibilidade que as pessoas olhando e assistindo vão ter do processo. Como é que vai a atuação desses órgãos? Assim, de forma... Vamos a falar do juiz, não é? Muita gente não sabe, foi pela primeira vez que o juiz aparece, também assim ao público, e as pessoas têm muita curiosidade de saber quem é um juiz. Já esteve aqui a dizer que tem mais de 10 anos de experiência, mas por aquilo que pode saber ou aquilo que vê, acha que ele é uma pessoa que de fato está bem indicada para conduzir este caso, que é cabeçudo. Todo juiz é um juiz. Eu crio igualdade para todos os juízes, porque o trabalho que eles desempenham é o mesmo. O trabalho do juiz é o mesmo. Não tem que dizer que aquele juiz porque condena, aquele juiz é porque simplifica aqueles. Não. Tudo que o juiz faz está preconizado na própria lei. O Ministério Público está lá para acusar. Exato. Sim, eles acusam, trazem prova da própria acusação, como tem visto a doutora Sheila, que vou repetir aqui muitas vezes. A doutora Sheila, quando acusa, ela traz a prova da acusação. Está aqui. Veja, leia, lembre-se. Ela traz a prova da acusação. Aquele que é o trabalho típico do Ministério Público. Mas ele está sendo também assessorado, o Ministério Público está sendo assessorado por 3 lentes, 3 sábios, 3 advogados de renome. Estou a falar estou a falar dos meus bastonários da Ordem dos Advogados. Sim. Todos equilibrados, sábios e profundos na matéria. Estás a entender? Estou a falar a partir mesmo do primeiro ao bastonário, ao segundo e o terceiro que lá está na direção agora. Quer dizer, é uma máquina toda ela montada e bem estruturada. Eles assistem à Procuradoria. Aparece a equipe dos advogados em favor dos réus, a defender os interesses. Exatamente. E isto é uma atuação muito interessante. Houve aqui alguém que comentou, um destes, digamos, famosos, um nome sonante na nossa praça, dizer que não deviam apenas olhar para os interesses particulares dos seus, não é? Mas também tinham que prestar atenção ao caso em si, não é? E ao nível de importância que este caso tem para esclarecimento daquilo que o povo realmente precisa saber e pelo escândalo que isto causou na sociedade. O que é que acha do ponto de vista de conflito? Porque aqui temos um conflito. Existe, no meu ponto de vista, no meu olhar, aquilo que é o dever, digamos, se puder ser cívico ou a consciência, né, dos advogados, porque eles também são povo e também sofreram, de alguma forma sofrem, não é? Por causa deste grande rombo que houve. Mas, ao mesmo tempo, têm que defender os seus, digamos, constituintes, inocentá-los, neste caso. Qual acha que é o balanço, ou se há oportunidade aqui para que haja este balanço entre essas duas coisas? Primeiro tem que defender, mas ao mesmo tempo o povo, obviamente, precisa conhecer a verdade e saber o que aconteceu. Todo aquele que contrata um advogado quer ver o seu interesse satisfeito. O advogado é alguém que assiste à aflição. E a satisfação, desculpa cortar, a satisfação de interesse não tem nada a ver com o interesse de um outro.
neste caso. Não é bem assim. Estaríamos, nessa perspectiva, estaríamos a chamar aquela figura do advogado do diabo. Exatamente, Sim, exato. estaríamos a querer chamar a figura do advogado do diabo. O que é o advogado do diabo? Ele vem para este lado, ajuda, mas vai para o outro lado também ajuda. Ou vem para este lado sopra, vai para o outro lado também sopra, vai comer aqui, vai comer ali. onde Esse ele é o advogado consegue. do diabo. Não vamos chamar essa figura aqui agora, Ok. porque não se enquadra naquele espetáculo que estamos vendo. Ok. O espetáculo lógico de justiça que estamos assistindo agora. Então, eu volto a repetir, qualquer um que solicita serviços de advocacia, solicita ou contrata um advogado, é para ver os seus interesses acautelados. Ali aqueles advogados estão a assistir os interesses dos seus clientes. O que foi que o cliente fez? Daquilo que o cliente tenha cometido como erro, como é que ele pode fazer? Ok? Ou como minimizar a pena? A pena Sim. que ele tem. Sim. É uma das tarefas do advogado. Ok. Sim. E, Tanto o e o advogado, advogado pode recorrer a todo tipo de estratégias. que estiver ao seu exatamente, alcance. usa tudo quanto é ao seu alcance. ver, Usa para tudo ver, quanto é ao seu tapar. alcance. Nelson, em matéria de direito, ainda estamos com o doutor Chipanga, poderá nos auxiliar naquilo que for preciso. Até a última instância, todo o arguido, ou seja lá o que for, goza da Presunção de inocência. presunção de de inocência, inocência. sim. Então, há um protocolo também dos direitos humanos, por mais que não tenha capacidade, o Estado teve que garantir. Tem que garantir que ele a- quer a- ser. a- assistência. assistência a qualquer moçambicano em qualquer situação de litígio, e seja lá o que for. Esperamos que não cheguemos àquele caso do advogado do diabo, como estava a dizer aqui, o Spanga, porque do jeito como estão a decorrer algumas sessões e algumas audições, vemos que parece que há esta tendência, porque no fim do dia o que interessa é encaixar aquele valor que já está combinado com o meu cliente. Como é que vê do seu ponto de vista, como, digamos, público e também como uma pessoa que pode estar interessada na matéria, digamos, a ação e a performance? Eu fiz aqui a pergunta, mas mais para um cunho jurídico ao Spanga. A performance das pessoas, não é, que estão a constituir aqui este colegial. Primeiro, darei uma nota positiva ao juiz, o Efigênio Batista. Há um processo de minimização da figura do juiz. Alega-se, alguns setores da sociedade civil alegam que ele é inexperiente em matérias complexas. Ele começou, se não me engano, a carreira em 2011, são envolvidos 10 anos, mas do meu ponto de vista pessoal, esse país, né, foi libertado por jovens. Ok? Na medida E que temos que dar crédito a isso. temos que dar crédito, e acho que é um processo que, sobretudo, precisa de alguém com um pulmão e uma frieza acentuada, típica, porque acho que é um ponto que podemos dialogar durante o debate. É só ver a prestação dos declarantes, sobretudo, não declarantes arguidos, há uma arrogância dos réus. Certo, os A réus. dança que está a ver, nós vamos falar dessa dança. Sim, há uma arrogância e tal, então ele tem demonstrado um nível de serenidade muito. E, sobretudo, a doutora Sheila, o Ministério Público, sobre tal. Como moçambicano, me sinto representado. Sim. Até o último momento, ela defende realmente os interesses do Estado moçambicano. A sua atuação, a digníssima Sheila ter representado, acho que temos que dar tempo às questões de justiça de produzirem a verdade material em termos de factos, e isso leva seu tempo. É verdade que o processo é envolvido, há muitas emoções, muita especulação, sobretudo, há muita poeira, sobretudo, embora esteja a baixar. Mas vamos dar tempo a tempo e deixar que as instituições de justiça façam o seu trabalho. E acredito que são pessoas competentes, temos que dar crédito e darmos força como sociedade em geral. Quando fala de pessoas competentes, eu abraço muito essa expressão. Porque falou e muito bem da doutora Sheila, que vou aqui repetir muitas vezes, volto a dizer, pelo afinco que ela traz para este processo. Mas o doutor, não vamos deixar de fora o doutor Filipe Sitoy, não vamos deixar de fora o doutor Correia, sim, como assistentes, né? O doutor Filipe Sitoy, não vamos deixar de fora o doutor Correia, não vamos deixar de fora o doutor Minetti, não vamos deixar de fora o atual, o doutor Casimiro. Não vamos deixar de fora essas pessoas, são pessoas conhecedoras, fazedoras. Eu gostava de dizer elite, não é? Sim, é elite, é nossa elite, é nossa elite, é nossa elite. Mas também na defesa temos lá uma elite, quer dizer, está preparada, está equilibrado, está preparada para poder fazer a doutor Ganinho, o doutor Ganinho
é alguém que na praça é conhecido. Sim. E produz consensos. Exatamente. E produz consensos. Exatamente. Há que frisar. Doutor Ganino receia em dizer que olha, melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Eu já ouvi essa expressão, já conheci a expressão antes, mas ouvi quando uma dessas vezes cruzamos em algum tribunal por aí, vale a pena um bom acordo do que uma boa demanda. Quer dizer, o acordo até o fim beneficia ambos, não é? Não lesa totalmente. Mas uma boa demanda, o juiz quando determina. Determinou. Determinou. Muito bom. Espanga, só para acrescentar aí ao seu argumento, muita gente fala que é humanamente impossível, já também ouvi este comentário, que é humanamente impossível que neste tempo de preparação que o juiz em particular teve, o juiz e todos os outros, não é, tiveram, porque fala-se que ele está com um caso há poucos meses, não sei exatamente quantos, não sei dizer, mas estamos a falar de um volume de 9 volumes, não é? Estamos a falar de mais de 20 mil digamos, páginas, se for assim, do processo. Como é que acha que é possível realmente neste tempo que ele teve de preparação estar dentro de cada detalhe? Digamos, estamos a falar de provas, estamos a falar de muito mais coisas relacionadas ao processo, para estar à altura de julgar. Esse é um dos comentários que as pessoas têm feito em relação ao processo. Compulsar um processo implica muita coisa. Há de ver um advogado compulsar um processo de 40, 50 páginas em 5 minutos, em 3 minutos. Porque em cada processo tem as partes essenciais, okay. Tem os despachos que mais nos interessam, tem aquilo que é a petição inicial, que decifra tudo quanto tem acontecido, tem a citação, quem foi citado de facto, tem o tipo de processo que está lá desenhado, a pessoa pode, por simples a nomenclatura processual, se o processo não está de forma bem indicado, o juiz tem autonomia de devolver a proveniência. Tem. Então, lá está a citação. Citação é aquela notificação que recebemos logo. A primeira não é notificação, é aquela tomada de conhecimento de existência durante o processo. Okay. É uma citação. Posto isso, então, somos notificados e reagimos a todo esse documento lá. Mas o que interessa a um advogado, o que interessa ao juiz é a essência da causa. Okay. Existe, por exemplo... Ele não tem uma obrigação de ter que conhecer página a página... Há um pormenor que talvez não saiba. O juiz não é obrigado a ler letras pequenas que lhe infringam os olhos. Okay. Não é obrigado. Tanto que também para o juiz as coisas devem estar bem expostas. Então, o juiz busca, falo mais do advogado, o jurista, busca o essencial num processo. As perguntas que o meritíssimo faz e a digníssima faz para os réus, não é de todo aquele volume, mas é da essência daquele volume. Okay. Percebe, né? Então, dizer que são 20 mil páginas, sempre são 20 mil páginas. O tempo que teve é suficiente. O meritíssimo é alguém com tamanha capacidade. A experiência também. É muito experimentado na área. É muito experimentado na área, sim. É de alguém que eu tiro o chapéu. Tem 42 anos. Ele tem uma experiência larga naquela área. Sim. E depois também tem uns casos, já teve um historial de uns casos aqui muito interessantes, também que fazem parte da sua carreira, do seu currículo, não é? Lógico, que dá lógico. Só para salientar, através de um livro, um romance pode ter 500 páginas, mas através do sinopse pode ter um layout daquilo que é a essência do livro, sem haver necessidade de esfolhar as 500 páginas. Tanto que para os bons leitores vão lá para o sinopse, lê o sinopse e já lá dizem, ok, estou a falar disto, isto então interessa-me ler, ou não me interessa ler. Ok. Então, de fato, vamos dar crédito mais uma vez a estas pessoas que estão lá a comentar. Nós daqui a nada vamos começar a fazer aqui uma análise muito mais criteriosa e direta daquilo que está a ser, de fato, a postura, digamos assim, dos réus desde o primeiro dia até este. Esperávamos, em termos de tempo, Dr. Espanga. Esta é uma outra questão que também cria muita, digamos aqui, algum barulho, não é? Alguma poeira. Tem a ver com o tempo da audição de cada réu. Nós estamos a perceber que alguns levam 2, outros 3. Estamos a falar aqui, por exemplo, de Teófilo, depois vamos falar com mais detalhes. 2, 3. Já levou 3 dias, 3, 4. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não existe nenhum tempo, digamos, limitado. Não existe. Não, tem que ser no mínimo um médio, 2 dias. Não existe. Em matéria jurídica não existe. O importante é que se esgote. Exatamente. Tanto que não existe pequeno problema e grande problema.
Problema é sempre problema. Existe aquela curiosidade que até posso levantar aqui agora de alguns constituintes. O que é que nós chamamos de constituintes? As pessoas que nos solicitam para que possamos lhes prestar serviços, não é? São nossos constituintes. Existem constituintes que simplesmente aparecem e dizem: tenho um problemazito, mas pode me ajudar. Não existe problemazito, não existe problemão. Problema é problema. Tu dizes de meu pensamento, um raciocínio, enquadramento jurídico, tem que buscar aquilo que é a base legal de cada problema que me aparece. E não é de mão beijada que isso acontece. Pois. Não é? Então isso não tem nenhum problema. Não tem nada. Não tem nenhum problema. Não tem. Sim, porque de fato... Só para salientar, acho que o primeiro dia, segundo dia, se a memória não me falha, o juiz Efigênio foi claro. Ele disse que sabia porque começou com o Mutota e com Teófilo. Então, não percebo bem sobre matéria jurídica, de julgamento, sobretudo, mas acho que é um jogo de xadrez. As peças, ele montou as peças. Ele montou as peças, ele sabe em cada momento tocar uma e no final vai dar o checkmate. Então, acho que é uma necessidade termos uma serenidade, como referi anteriormente. Ir acompanhando. Ainda acompanhando a novela mexicana, sobretudo. A moda moçambicana. Muito bem, muito interessante. Também concordo com isto. Há aqui uma razão específica ou mesmo foi por causa disso. O juiz tem a prerrogativa de ir mexendo, digamos, os dados que ele acha convenientes. Voltamos a um ponto que já discutimos. O tempo para a percepção processual. O tempo que o juiz deve levar ou pode levar para perceber um determinado processo. Okay. Ele vasculhou, compulsou o processo, tirou a prova do jogo. Exatamente. E ele soube organizar, disse, esta problemática esclarece-se aqui. Este caso esclarece ali. Okay. Então, quem é que tem este ponto? É o fulano. Quem é que tem este ponto? É o fulano. Quais são as provas deste e daquele? É o fulano e aquele. E traz à luz da justiça. Okay. Não é? Eu acredito que tenha sido isso que o meritíssimo fez. Parece que este quadro está a funcionar até agora de forma interessante. O quadro já funciona em pleno. Só que eu volto a dizer, não deviam ser só aquelas pessoas. Porque quem teve o enriquecimento ilícito deve devolver. Vamos supor que aqueles que estão lá na cadeia devolvam os valores. Vão compor 2 bilhões? Vão? Essa é a grande dúvida. Sim, todos nós queremos... Então, depois já há um outro ponto que ainda pode se levantar. Muito pode se levantar neste processo aqui. É que até a Assembleia da República, sem querer ferir a ninguém, nós estamos aqui para ferir nenhuma sensibilidade, né? A Assembleia da República apareceu a confirmar que a dívida era pública. Não sei todos. Não sei isso eu não vou aqui dizer o que pudesse fazer, o que não se podia fazer. Né? Mas é só para... Mas estamos a ver, agora ao decorrer das audições, estamos a ver aqui há muitos requerimentos. Não é? Também tenho prestado atenção nisso. E parece que começa-se a perceber, de alguma forma, que há aqui algumas pessoas que não foram arroladas. E estão sendo, aos poucos, requeridas para que possam esclarecer. É aquilo que eu disse. O juiz viu e organizou, compulsou e organizou o processo. Viu que esta peça é incompleta, completa-se aqui. Esta completa-se ali. Quer dizer, a interligação processual. O juiz viu isso. Foi trazendo. E as coisas estão se esclarecendo, estão se reunificando. Quando toca naquelas pessoas que o meu ilustre colega se referiu aqui, não estão lá nos processos. São as pessoas interrogadas que aparecem com esta verdade. Ouvi ainda hoje, quando do interrogatório do réu Armando Ndambi Guebuza, a dizer que este caso disse para a pergunta ao ex-ministro da Defesa. Não está lá rolado, não está lá no processo, mas já está a fazer de uma forma direta, está a fazer parte do processo. Ok. Percebe, né? Então isso também é normal, as pessoas vão sendo enroladas também ao decorrer e vão sendo requeridas caso seja necessário. Sim. Muito bem, nós agora vamos entrar aqui em análise, porque depois temos ainda muito... Este julgamento está só a iniciar, nós vamos ainda ter muitas etapas e vamos falar... Vamos ter muitas etapas aqui para falar acerca deste julgamento. Mas nós vamos, na segunda parte, depois de um pequeno intervalo, falar aqui daquilo que é a postura dos réus, né? Naquilo que são as adições que estão a dar. Vamos pedir a todos os telespectadores para que não possam sair deste lado. Nós voltamos dentro de instantes. Vamos um pequeno intervalo. E até já. Mega TV. Voltamos já. Mega
a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. O momento para trocar está a chegar. Se ainda não tem um descodificador DSTV, adquira já o seu por apenas 1.199 meticais e ganhe ainda um mês do pacote fácil para poder continuar a assistir após a transição para sinal digital. Ou se já for cliente DSTV, mantenha a sua conta ativa para ver um melhor entretenimento com sinal digital 100% garantido. DSTV. Este é o seu momento. Mega TV. Coronavírus. 5 sintomas principais: febre alta, tosse seca, sensação de cansaço, dor de cabeça, dificuldade ao respirar. Covid-19. Você tem que saber disso. Uma iniciativa Mega TV. Ligar-se a GoTV foi a melhor decisão que o Jaime já tomou. Como vês, encontrar um bom lugar para assistir futebol nunca foi fácil e sai caro. Até que um dia o Jaime descobriu algo grandioso. Agora ele pode finalmente aproveitar a vantagem de jogar em casa na companhia da TV digital. Subscreve para o pacote GoTV Max por apenas 850 meticais e assiste toda a ação nesta nova temporada de futebol. GoTV. Vais amar. A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Olá, gostas de um bom bate-papo? Chat em comunidade? Diversão interativa? Então este programa é para si. As suas noites e madrugadas não serão as mesmas. Participe do Mega Chat, um programa interativo através do WhatsApp e SMS que permite conversar com amigos e familiares na tela da sua TV. Pode ainda divulgar os seus produtos e serviços, achados e perdidos, namoro, conhecer pessoas, casamento e muito mais. Para participar é simples. Basta enviar a sua mensagem para o 84 28 28 000 e antes da mesma ser exibida na tela, será notificado sobre a inserção da mesma. Custo por cada envio de 3 meticais, cobrável na conta M-Pesa. Mega TV. Estamos de volta. Nós deste lado não deixamos de debater, não é? Estamos a debater até mesmo no intervalo, porque o tema de fato é de extrema importância, não é? De interesse, não é? Da sociedade e de interesse de todos nós partilhar, comentar. Digamos que é a novela moçambicana. O que mais tem-se falado neste momento e nós também estamos aqui com o Carlos Telespectador para debater. Já sabe que pode enviar os seus comentários, as suas dúvidas, digamos, críticas para a melhoria do programa através do nosso Facebook. Nós estamos online no Facebook, também estamos no YouTube e obviamente temos também digamos, um canal que é para poderem participar e dizer aquilo que são as vossas opiniões.
Quando nós viemos no intervalo, estamos aqui a falar daquilo a forma como está a ser conduzido, digamos assim, o julgamento. E nesta segunda parte, não é? Vamos aqui querer perceber um bocado sobre aquilo que é o comportamento dos réus, não é? Durante as audições. E vou perguntar mesmo ao Enoque, o que é que tem achado? Em termos de ordem, nós começamos com o réu Mutota, não é? Cipriano Mutota. E depois temos aqui o réu Teófilo e agora estamos ainda, não sei, está sendo julgado ainda o Armando. Não, talvez já tenha entrado outro réu. O que é que acha acerca da postura dos réus, de forma geral ainda? De forma geral, acho que a mais marcante foi do Teófilo e do Armando Ndambi Guebuza. Mas, acima de tudo, do senhor Mutota, que é o ex-agente do CISE, carregava consigo na manga por ter sido agente do CISE, que, sobretudo, havia questões que ele não poderia levantar porque mexiam com a segurança do Estado. Então, houve ali uma postura um pouco mais conservadora. E a conservadora, sobretudo, em torno de todo o processo, mas de longe foi alguém que tentou produzir alguns fatos em termos de que se espelham na realidade. Acho que talvez no final do exercício pode julgar como atenuante ou tudo mais, mas foi em termos de postura, de comportamento, o Mutota comportou-se melhor que os outros circuitos, mas... Okay. Então dá vontade de ter aqui uma complacência por causa do comportamento que ele teve em relação ao atenuante. Está aqui a dizer que eu poderia ter... juiz. Está querendo não sentar. Não. Ok, sim, pode continuar. Não, se não tiver terminado. Acho que o mais notório é do Teófilo, que ele tentou desviar a atenção dos moçambicanos, sobretudo, quando ele traz essa imagem de que ele era um consultor, sobretudo um facilitador. Não sei há quanto anda em Moçambique, talvez o Dr. Spanga pode auxiliar em termos de legislação de crimes econômicos específicos, porque, sobretudo, quando és um consultor, induzes naquilo que é a tomada de mais decisões, e a princípio, que se deixa de passar de longe, já sabes de antemão, ficou claro tacitamente que não era apenas a consultoria que o senhor Teófilo estava a prestar ao Estado, seja para a Prima Invest, ele sabia de antemão, desde o início, que aquilo era uma bolada. Ele foi claro em deixar, como poderia elucidar, que o que lhe interessava era dinheiro. Então, fora disso tudo, há necessidade de quem de direito, sobretudo da questão de justiça, tentarem produzir uma verdade material acima de tudo, porque ele é um dos cabecilhas desse processo. Ele traz essa imagem de que ele era um consultor independente e tinha os seus ganhos, sobretudo. Mas pronto, em algum momento ele ficou segundo as declarações do Teófilo, prestou serviço ao Estado. Em algum momento ele disse que foi dispensado. Mas não está bem claro como ele presta esse serviço e se foi remunerado. De uma hora para outra, ele depois foi o consultor da parte da Prima Invest. Acho que... alguma coisa está aí estranha. Está estranha o processo. Indo às declarações do Ndambi Guebuza, há uma prestação muito má em termos em termos cívicos, em termos de presença como cidadão, sobretudo. Não respeitou os nossos tribunais. A sua abordagem é de desvalorização completa e de descredibilização das instituições de justiça do Estado e de desrespeito sobretudo, à digníssima doutora Sheila. Só para frisar, ele não chamava a doutora Sheila de a digníssima como presa. Teve muita resistência para como presa, sem ser, ele chamava de senhora. Nós sabemos que na sede do tribunal há uma regra de conduta que se trata os específicos, os magistrados, sobretudo os juízes. Então, é uma nota muito negativa ao senhor Ndambi nesse processo. E há que fingir, diante de Deus e dos homens, todos nós somos iguais. Diante da lei também somos iguais. Então, acho que falta um pouco de ousadia, porque o doutor Efigênio tentou passar a mão sobre ele em algum momento, de uma maneira carinhosa, embora seja pedagógica, também servia para nós lá em casa, mas há que deixar claro que esse país não é de ninguém. Esse país não pertence... É de cada um dos 30 milhões, não é o que se diz? 30 milhões de moçambicanos. Muito bem, Spanga, antes de entrarmos aqui nos detalhes mais peculiares de cada um dos intervenientes, dos réus, neste caso, o que é que achou, assim, de uma forma geral,
deste quadro, destes primeiros três réus, no caso, foram vistos? Eu devo primeiro, talvez, dizer que o tribunal trata os seus assuntos com decor e urbanidade. As regras devem ser respeitadas no tribunal. Seria prematuro tirar relações nessas três intervenções ou aparições dos três réus, não é? Seria prematuro fazer um juízo. É verdade que existe certa extrapolação naquilo que é a reação de um e do outro réu. Temos um réu em especial que confronta com a autoridade, confronta com a máquina jurídica lá instalada. E nós podemos até pensar que está sob o olhar sereno e impávido da justiça, mas não constitui verdade. É verdade que cada um tem a sua educação, não é? Mas eu acredito que tudo quanto façamos de errado pelo tribunal tem as suas repercussões, tem as suas implicâncias. Aliás, há uma coisa que talvez deixe os réus confusos e talvez deixe alguns também de casa confusos. Vai também dar-nos aqui algumas aulas acerca de direito acerca disso. O juiz diz, não será responsabilidade se mentir. O senhor não será responsabilidade se mentir aqui, do que for a proferir aqui no tribunal. Cabe a nós, não é? Cabe a mim como juiz, fazer a valorização do que está a dizer e perceber até que onde o senhor foi mentiroso ou não e de julgar por causa disso. O grau de envolvimento de cada réu depende da sua afeição, da sua entrega para o mesmo problema. Okay. Nós temos situações de réus que simplesmente mentem. Não sei, não me lembro, não estava, não foi comigo, não foi, sim, não vi. Quando no fundo não chega a ser isso. O réu sabe o que aconteceu, esteve, presenciou e acima de tudo, tem muita verdade a dizer, mas simplesmente não diz nada. E ele pensa que pode fugir. Dessa forma consegue escapar. Exatamente, consegue escapar. Não consegue escapar, não. É aquilo que eu disse. O Ministério Público faz-te perguntas. Baseadas em fatos concretos. Exatamente, faz perguntas baseadas em fatos concretos. A doutora, a digníssima Ana Sheila, faz uma pergunta para o réu. Tenham visto, volto a dizer isso, acredito que tenha dito aqui neste painel. Ela faz a pergunta ao réu e faz questão de entregar para o réu. Está aqui, veja. Leia. Perceba. Não sei se está a entender. Confronta com exatamente, com aquilo que você disse, aquilo que você fez. Eu não viajei. Está aqui a prova de sua viagem. Não é seu nome. Falou-se de um avião, de um jato, não sei, alugado, qualquer coisa que eu não. Há certos aspectos que. Dá um susto. Sim. Dá um susto para aquilo que é a nossa própria experiência. Dá um susto. E a pessoa simplesmente é interrogada e diz que não sei, não me recordo. Está aqui, veja para melhor te recordares. Até fizeste lá uma foto. Está aqui. A pessoa diz simplesmente não me recordo. Não é nenhum problema. Pode muito bem negar. Cabe ao juiz, cabe à máquina jurídica instalada para decifrar, analisar e tirar a sentença. Isso não inocenta. Quer dizer, o fato de comportar-se daquela forma e dizer isto e isso. O seu silêncio não te inocenta. Não há nenhum no seu silêncio que inocenta. Okay. Não há. Ok, muito bem. Senão todo réu, ao ir para o tribunal, dizia simplesmente não falava nada. Ou não e saia dali para casa. Exatamente. Não, este é o pensamento. Nós podemos aqui depois falar aqui de pontos muito concretos. Tudo que está lá na TV, a gente consegue ver, é o que temos acompanhado, não é? O fato, como estava a dizer, é que o Cipriano Tota teve uma postura que dá para ter uma complacência. Do ponto de vista da atenuação, como estava a dizer, se fosse juiz, do ponto de vista de... Porque ele acho que foi muito cordial, de alguma forma, não é? Isto são coisas, não é juízo, mas é o que se notou no próprio réu, não é? Foi cordial, respondeu e até teve um momento de fazer algumas gracinhas interessantes e deixou a própria audição assim, muito interessante de ouvir. Mas ele é indicado, não sei se é esta percepção que os autos também foram lavrados e dizem, como o cabecilha, um dos cabecilhas, a pessoa que teve a iniciativa, a ideia de trazer este projeto à tona. Ou não é esta percepção que ele fica claro? Eu acredito que não podíamos explorar a fundo este processo, esta percepção. Se olharmos para a pessoa, é difícil. É difícil acreditar. Sim, é difícil acreditar.
Pode sim, pode não. Não queria colocar as mãos Sim, na palmatória, julgamento, que não sim. meto as mãos no fogo desta vez. Porque simplesmente não tenho bases para dizer isso. Sim, mas ele fala que ele convidou. Agora, de onde começou. Houve ali uma discussão muito interessante, que há muita coisa de fato a ser esclarecida. Que não, já tive Vamos alguns perceber encontros só um ponto. com o sul-africano, general, que trouxe. Esse sul-africano, general, saiu diretamente para ele. Por que não foi para uma outra pessoa? Por que exatamente ele? Por que não foi para as pessoas que a posterior Também ficaram estão- indicadas? Por Yeah. quê? Por que não foi para São essas pessoas? perguntas. Não, Há uma questão muito pontual, Nélcio. Eu, por exemplo, como mutota, o que me garante? A questão de garantias de proteção individual. Nós sabemos, é sabido que há pessoas envolvidas, gigantes nesse processo, que eu como mutota, como réu, o que me garante se eu citar A mais B Ok. sobre Não, as também- peças-chave também- as peças... Também as terceiras. Há que dar uma mão à palmatória aos réus, sobretudo tem que haver uma umbrella institucional e vontade em termos do Estado, instituições de justiça, de garantir essas individualidades, composer naquilo que é Só segurança? segurança, garantia de proteção individual, porque pronto, amanhã essas pessoas estão à deriva, têm família, tudo mais. Então há aqui um cautelismo, uma cautela em termos Na de prestação prestação deles, porque envolve pessoas, como poder econômicos sonantes na praça que não Ok, queria. então também não concorda que ele tenha sido, digamos, um cabecilha, o arquiteto, para assim dizer. De alguma forma. deve ser. Diria que não. Olha, Nésio, eu sou pai de dois filhos, mas como moçambicano, como cidadão, acho que me chamaste aqui, o programa chamou por uma certa razão e eu não sou cobarde. Há uma necessidade factual, como disse o Chipanga. Quem assinou as garantias? Isso tem que vir à tona. Quem foi o arquiteto? Esse todo o aparato, esse processo é um crime financeiro. Estão envolvidos desde o topo Até até a passou, base. não, estava a dizer Então, que isso acho passou que pelo- esse é um assunto estrutural que o tribunal, as instituições de justiça Passou devem pela Assembleia, não? ganhar coragem, porque há pessoas envolvidas. Essas Não, pessoas. desculpa, passou pela Assembleia Foi- depois de transicionado. Quando começa a descobrir ou a espoletar-se a existência deste valor, deste enriquecimento ilícito, é quando puxam um processo para a Assembleia da República. Inicialmente a Assembleia da República refutou. Não sabia do caso, Sim, não foi sim, consultado. não, na sim, não fomos questão. consultados. Mas depois houve uma insistência. O estranho é que não levou muito tempo para confirmar que sim, as dívidas. Podemos até Sim, assinar que exatamente. reconhecê-las Sim, como, sim, como sim, dívidas, sim, como é sim. que é? Públicas. Públicas. Sim. E o Tribunal Constitucional foi claro. Pelo menos aí o tribunal, vamos lá dizer, o tribunal na altura esteve uma prestação um pouco apática. Sim, sim. Não, nós. Nós distanciamos-nos disto. Distanciamos. Eu recordo porque, bem, não quero tocar nomes, mas Sim. alguém teve que deixar seu Acabou-se, cargo. exatamente. Sim, exatamente. Sim, houve essa postura. sim, houve essa situação. Mas parece que o Enoque tem uma percepção Se diferente. faz favor. Não, Não concordo muito. tá certo. Deixa-me terminar a minha explanação. Sobretudo, dizer que há nomes sonantes Que acha que devem ser chamados para poderem. dizer devem alguma coisa. serem chamados. E só para ver a figura, há um processo, há um processo autônomo. Segundo a intervenção do ex-bastionário Gilberto Correia, no qual solicitava o Manuel Chang. O Manuel Chang aparece como figura, desculpa usar esse termo, aparece como declarante. Mas acho que é uma peça-chave que deveria constar como arguido desse processo, não como processo autônomo, mas o Dr. Chipanga poderá... Não será pelo fato, doutor Spang, não será pelo fato de ele não estar em Moçambique que ele não é arguído, digamos. Sim, um eu como arguido cidadão direto. comum, o que é isso? Mas ele de- foi chamado como declarante ou está a ser? A definição de arguido, réu, declarante, depende muito do grau de envolvimento no processo. Declarante que simplesmente viu alguma movimentação, não é? A movimentação de valor passou por ele, por algum momento. Sim, por ele, pode até, mas sei ele passar, viu. mas ele viu. E passou, sim, passou. Para aquele que pudesse ser o presidente na altura, pode muito bem ter visto essa transação. Alguma coisinha, sim, mas ele mas não. sem estar envolvido, é possível. Isso, vamos lá dizer, é possível. Sim. Sim, é possível. E ele, Então, por exemplo, o ex-ministro da Defesa foi chamado como declarante. Acho que ele declarou na Procuradoria há um processo, foi hoje, que a doutora Sheila esteve a
Trachei lá um advogado, acho que é Ele foi assistência. solicitado na... Sim, na Procuradoria ele foi prestar algumas declarações na altura acerca de, Mas em que momento? da Constituição. Em que momento? Acerca da Constituição. Mas pronto, são coisas que Qual ainda... era a análise que se fazia do processo nessa altura? Nessa altura, esse é o ponto diferente. Este processo é por si só mutante. Ele tem formas que, ao andar do tempo, muda. Vai mudando, de acordo com Eram momento. dívidas públicas, aliás, era um valor que não sabia. Depois expolitou-se a existência deste valor, desta dívida. Tornou-se uma dívida pública. Deixou de ser pública, arranhou-se muita coisa aqui. Até chegar a dívidas não declaradas. Sim. Porque apareciam alguns depoimentos. Esta dívida não vai envolver, quer dizer, não irá ao bolso do cidadão moçambicano. É uma dívida que, se as empresas não conseguirem pagar, o governo vai se responsabilizar. Se a empresa não puder pagar. Houve este depoimento em algum momento. Sim, exatamente. Se a empresa não conseguir pagar... Esse projeto do Sem Cortado, Dr. Chipanga, Zona Econômica Exclusiva, o calote inicial rondava por aí 320 milhões de dólares. Sim. Houve um esquema tal de subfaturação... Muito bem pensado, muito bem elaborado, até chegar aos 2 bilhões. A 2 bilhões. Aí eu a minha pergunta, quem autorizou as garantias? Quem assinou as garantias? Esse é um ponto, realmente. Temos que ver quem deu aval, quem disse, pode assinar as garantias. Como economista, vou para si de novo. Enoque, não concorda com a posição de Teófilo? Sim, estamos a dar comentários apenas, não é nenhum julgamento, nós estamos aqui para fazer julgamento, porque não é a nossa função. Mas mediante aquilo que ele disse, né, esse tribunal, que ele é consultor, ele não entra, ele até era privado, foi afastado do projeto em algum momento, ele apenas fez trabalho de facilitação e de consultoria. E recebeu o valor por isso. Esta é a posição que ele nos traz. O que acha? Pronto. Os termos e condições da consultoria do Teófilo não estão claras. Porque quando tu prestas uma consultoria, submetes a proposta financeira, o meu papel como consultor cabe-me fazer A e B e C. Do Teófilo é uma... Era facilitação, do princípio até o fim. Facilitava de dois lados até... do lado moçambicano, responsabilizado também pelos com aspectos técnicos e específicos. Há casos, por exemplo, para pessoas que lidam com assuntos financeiros, precisam ser acreditados, ou talvez uma referência talvez do Banco Central ou do Ministério da Economia e Finanças, que referenciam, o indivíduo A mais B está balizado nessa matéria. Daquilo que temos conhecimento, o Teófilo é formado em relações internacionais, foi colega de Mutota também. Em termos de gestão de negócio e como gestor, em termos de histórico, como tal comprovado, tenho lá minhas reservas, mas para dizer, sobretudo, que ele contribuiu negativamente para, em termos de indução, tomar-se medidas geradas em termos financeiros como tal, só para ver, ele não ficou bem claro, como referi anteriormente, sobre qual é o seu papel na consultoria. Vimos que tinha várias componentes econômicas, engenharia, tudo mais. Em algum momento fazia as cotações, buscava, né? Houve muita coisa, né? Ele que meteu ali os valores. Há muita poeira. Ele que meteu os valores, não é? Até o projeto existir como algo que se possa pegar e avaliar. Ele disse que eu viajei para lá, eu fui saber qual é o barco, quanto combustível é necessário para estar ali nas declarações dele. Então, realmente, aqui há uma confusão. Há uma confusão e, sobretudo, não ficou claro qual é o comitê que decidiu, sobretudo, sobre a viabilidade econômica desse projeto, os contornos, os desdobramentos em termos financeiros, se era uma valia não para o país ou não. Então, acho que o Estado foi capturado em algum momento. Dr. Chipanga, uma provocação. Isto não vai deixar o juiz a dançar, ou o colegial todo a dançar em termos de... Estamos a perceber aqui que, de fato, cada réu, acho que há réus que já estão aqui há estes 2 anos em reclusão a fazer uma estratégia muito clara de como é que vai ser o meu comportamento, o que é que eu vou dizer, até onde vou dizer. Quando o Teófilo nos aparece com esta história, o que é que isto significa? Eu era consultor, não posso ser responsabilizado, porque eu apenas fiz o meu trabalho como um privado. Isto não vai deixar o juiz um pouco a dançar para responsabilizar? Por isso que é juiz. É por isso que temos um juiz, é por isso que temos um procurador, é por isso que temos, inclusive para este caso, temos os assistentes da Procuradoria. É por isso que temos esta máquina toda. É para... Exatamente, para cautelar essas situações.
qualquer zona de penumbra que se possa suavizar, temos pessoas capacitadas para análise. Se for observar, desde o primeiro dia, a equipe que está lá está a trazer ao pormenor aspectos que o olho nu não consegue trazer. Sim. Mas estão a trazer ao pormenor aspectos que o olho nu não se consegue levantar. Quando se discutiu o ponto prévio, levou-se muito tempo a discutir esse ponto prévio, sobre o uso de uma ou de outra lei. Estou a falar da lei a lei atual 2019. Sim, a lei, exatamente. A lei de 1929. Quer dizer, são leis que, quer dizer, no ponto prévio discutiram-se muito até chegar-se a um ponto. E agora estão a usar as duas leis para o bem do próprio réu. Provavelmente isso teria implicações depois nos resultados finais. Toda a lei usada em qualquer que seja o julgamento deve beneficiar ao réu. Ok. Sim, deve beneficiar ao réu. É verdade que réu é réu. Fazendo, digamos, análise das duas leis, então tem que se usar a lei que mais beneficia. Estão-se a usar as duas leis. Até agora estão-se a usar as duas leis. Okay. Sim. Há pontos que se trazem da antiga lei, há pontos que se trazem da nova lei. Ok. E em relação a estas declarações de Teófilo, do seu ponto de vista, o que acha? Deste papel dele, muito, para quem vê, muito assim, nada a ver, ele apenas analisou e... E há o excesso de informação ou de precaução, o excesso de zelo, faz mal também. Eles ouviram muita... A minha análise é essa. Sim. Eles devem ter ouvido muita recomendação sobre aquilo que deve ser o procedimento diante do tribunal. Como responder a perguntas desta natureza, porque não podes prever qual é a pergunta que o juiz vai fazer, não é? Mas como responder perguntas desta natureza, de outra e de outra ainda. Responda assim desta, responda assim daquela, responda de outra forma ainda. E a história pode ainda existir também excesso na forma de responder, percebe? Mas o réu usa toda a artimanha para a sua defesa. Estamos a ver, de fato, Sim, isto. O réu usa toda a artimanha para a sua defesa. Mas há cautela, porque os juízes estão preparados para decifrar estas artimanhas. E já estão à espera desse tipo de comportamento. Sim, estão à espera que há de haver esta... Há réu que chora no tribunal. Chora e diz, olha, eu não cometi esse crime. Eu não cometi. A chorar com lágrimas a correr. O juiz não olha para as lágrimas, olha para a verdade. E traz a solução, traz a sentença, decifra e traz a decisão de acordo com aquilo que é plasmado na nossa lei. Não, o que é que tem a dizer em relação a esta postura do, digamos, é uma postura deplorável. O réu Armando Ndambi Kibuza, do princípio ao fim, basicamente, há quem estava a comentar até as cenas brincadeiras por aí nas redes sociais de Cinderela para não sei a resposta, acho que é isso mais ou menos, ou não sei dizer. Não, acho sobretudo está a ser mal instruído com o seu advogado. O seu advogado, o Sr. Chivale, já vai esse processo já com sua imagem beliscada, Por causa sobretudo do imóvel que ele está envolvido. Então, o réu e o advogado estão metidos em negociatas. Sobretudo, acho que é uma estratégia de defesa de ter um tempo mínimo de audição, sobretudo, que o Ndambi está a usar e junto... Para evitar falar de coisas... Falar de coisas e acabar, talvez, por se perder ou comprometer alguns nomes, entre aspas, do seu patronato, de quem, talvez, por de fora lhe defende. Então, acho que é uma amnésia propositada. É uma arrogância, faltar respeito à instituição do Estado. Acho que é algo que não se toleram a qualquer nível, seja lá... E nós vimos isto ontem, para quem acompanhou o julgamento, como estamos a acompanhar todos os telespectadores que estão a acompanhar, vimos que em algum momento houve exaltação aqui dos ânimos, até por pouco, a doutora Sheila ficava fora, exatamente, fora de si, do jeito como sentiu-se afrontada por este comportamento do Não quero aqui, com a minha opinião, induzir aquilo que talvez vai ser a decisão final, mas é uma prática da natureza, cada um, o que planta, vamos colher. Acho que no final do processo é esperado, porque ele efetivamente não está a contribuir para a produção da verdade material, não está a contribuir. Acho que no final do processo... Tem, obviamente, no final do dia, acho que o processo descoletou-se, as contratações foi por aí, 2013 e 2014, Acho que as instituições da justiça tiveram seu tempo para produzir a prova material e apenas as audições é uma parte da produção da verdade, exato. mas acho que até uma certa parte já há provas factuais.
José, o que é que tem a dizer em relação a... Temos ali a presença de... É verdade que são pais, não? Ele é filho. Até porque fala isso muitas vezes nas perguntas que é feito, que ele tem regalias. Todo filho do presidente, e isso é verdade, não é? Pela Constituição não, mas tem regalias, por exemplo, as viagens, ele justifica todas como a presidência que preparou. Eu não sei nada, não mexi em nenhum documento, eu só disse que queria viajar e me prepararam de tudo. Passaporte diplomático e Passaporte tudo. diplomático, não, ele disse isso claramente, que não, isto tudo é tratado pela presidência. Eu não sei de nada. Mas o que é que tem a dizer em relação à presença do pai? É pai, mas também é antigo presidente da República. A presença dele no ensino de julgamento, não é? Esteve lá, obviamente, esteve acompanhado acho que pela esposa, não me recordo. Mas só pela presença dele, é verdade que vem apoiar o filho. O que é que tem a ver? Qual é a sua visão em relação a Deixa isso? que eu diga primeiro que ele não esteve acompanhado pela esposa, está sozinho, esteve sozinho, Ok. está sozinho. O comportamento do cidadão Armando Emílio Guebuza, meu ex-presidente, é de todo válido. Ok. Ele foi assistir ao julgamento do filho. Do filho, pois. Temos que saber dividir a percepção de qualquer que seja a aparição. Não vamos olhar para um militar ver como máquina de guerra. Como quem mata, por Sim, exemplo. quem mata. Não. Há questão de calamidades, o militar vai lá para ajudar. Ajudar, sim. Há questão de incêndios, o militar vai lá para ajudar. Aliás, se ouvi dizer que houve um navio que naufragou, mas já 2 sobreviventes, a probabilidade é de aqueles 2 sobreviventes terem sido militares. Pela experiência de vida que eles carregam, sabem passar por dificuldades. Então, busco este exemplo para quê? É verdade que o cidadão Armando Emílio Guebuza foi presidente deste país. Diga, foi nosso presidente. Nosso presidente, Talvez até bom presidente. É verdade que mais se provado dessas situações todas perdão, que aconteceram quando do seu mandato, não é? Mas ele tenha sido o nosso bom presidente. Ele foi lá para assistir ao julgamento do filho. Qualquer pai faria isso. Faria Com a isso, oportunidade de o fazer, eu, com a oportunidade de o fazer, eu iria lá assistir ao julgamento do meu filho. Não é para deturpar qualquer que seja Sim, porque em algum momento houve esta percepção de que ele está lá para criar algum clima ali de... Até pode criar para quem olha para ele não vê como pai de um Gambi. A separação. Pois. Sim. Até precisamos separar essas aparições. Precisamos separar. Ele está lá como pai, não está lá como presidente, nem está lá como antigo presidente. E nem está sempre para ser ouvido, né? Não, está lá a assistir ao julgamento do filho. Quer dizer, é que ele ter certeza, talvez, é meu pensamento, não é? Ele queira ter certeza do grau de envolvimento do filho, como é que a coisa aconteceu, o que o filho foi capaz de fazer, talvez para aconselhá-lo como pai. Qualquer pai faria isso. Quer entender sobre o grau de envolvimento do filho para este escandaloso processo. Ok. O Ndame teria revelado aqui algumas coisas, por exemplo, que isto é um... Ele tentou puxar, eu não sei, vamos tentar aqui, estamos a analisar de forma assim aberta, se é um jogo, uma estratégia do advogado. Ele dizia que isto é uma maquinação toda feita contra a família Guebuza, tentaram matar todos da família, a irmã foi assassinada. Quer dizer, o foco dele, durante a audição, em algum momento, foi muito por aí. E ele está a tentar agarrar-se a isso para poder Ilustrei. defender. Em julgamento, toda manobra vale. Ok. Sim, toda manobra vale. Ele pode ter feito isso com o intuito, talvez não consigamos aqui decifrar o qual concretamente. Pode ter feito isso para ganhar tempo, pode ter feito isso para tentar desviar a atenção, ou pode ter feito isso para diminuir a pressão que pudesse existir sobre o seu cliente. Quer dizer, há muitos elementos que se podem levantar neste caso. Há muitos elementos que se podem levantar. Talvez não fosse muito adequado que pudéssemos, de facto, tirar a relação precisa desta intervenção. Ok. Ok, muito bem. Vamos aqui só fechar este ponto aqui com a questão do Chang. Vamos falar aqui já para terminar na última parte do nosso programa sobre a questão de Cabo Delgado, como já tínhamos falado. Mas vamos, para fechar aqui este ponto, quando a questão do Chang, que achamos também que é o próprio Enoque disse que acha que ele também é um dos réus importantes para o esclarecimento deste caso, e parece que há concordância nesse ponto de vista. O que é que acha desta decisão que foi tomada
Primeiro já tinha-se decidido que ele vinha, de fato, para Moçambique, com o início do julgamento, mas depois parece que houve ali um recuo. No seu ver, o que é que estará a acontecer? Há diferentes interesses envolvidos sobre o cidadão Manuel Chang. Os Estados Unidos mostrou interesse, como pode ser, sobre a extradição do Manuel Chang para os Estados Unidos. Moçambique também, sobretudo a Procuradoria-Geral da República, fez uma diplomacia enorme, sobretudo a assistência ao cidadão Manuel Chang, de modo que no final do exercício ele pudesse ser repartido para Moçambique. Há diferentes interesses, há também diferentes instituições da sociedade civil moçambicana que têm fontes de financiamento estrangeiros. Não percebemos se as suas petições de não extradição de Manuel Chang para Moçambique representa realmente os interesses dos moçambicanos. Para mim, do meu ponto de vista pessoal, é pertinente a presença do Manuel Chang em Moçambique, porque a sua presença poderá ajudar para o esclarecimento e a produção da verdade material do processo. Só dizer por de longe, o Jean Bustan foi inocentado. O que me interessa, eu como moçambicano, ver o Manuel Chang extraditado para os Estados Unidos, enquanto em todo o processo o nome de Manuel Chang é citado por quase todos os réus. Manuel Chang esteve com Manuel Chang, então há uma urgência da presença do Manuel Chang aqui em Moçambique para esclarecimento e para ajudar na colaboração, sobretudo na produção da verdade material desse processo. Ok. O que tem a dizer sobre isso, Josias? O que acha sobre este ponto? Manuel Chang. Acima de tudo, esta questão que o Anoka aqui esteve a comentar sobre o Jean Bustan, que ele passou já pelo tribunal e foi inocentado, não é? Mas quer-se que o Manuel Chang vá para lá, e provavelmente porque ele terá sido um cabecilha. Eu até podia falar do Bustan quando ele foi inocentado, mas eu acho que estaria a perder tempo. Deixa que eu toque os pontos que mais me interessam. Quer dizer, se ele foi inocentado, foi condenado, para o Bustan, sei que teve dinheiro, que me interessa é que ele devolvesse o valor. Isso é que me interessa. Agora, quando sobre a condenação ou inocência... E uma provocação, vamos conseguir tê-lo nós cá em Moçambique. Houve aqui um requerimento de hoje. Houve um requerimento hoje, já não me recordo se é do assistente ou do Ministério Público, a dizer que gostavam que ele... É vontade de todos. Que ele fosse ouvido. Sabe, né? se o Bustan vier de facto cá para Moçambique, vai ser explicado muita coisa. Há muitos pontos que vão ser levantados. Aliás, o próprio Ndambi em algum momento dizia: sim, falem com o Bustan. Sim, fala com o Bustan. Se o Bustan for solicitado cá para o meu país... Acho que talvez, por certo, as tecnologias digitais já estão avançadas. O Bustan pode ser declarando esse processo através de uma tela gigante, projetada. E talvez seria mais seguro para ele. Seria mais seguro. Acho que talvez é só canalizar essa intenção ao Bustan ou às entidades competentes. Moçambique tem diversos acordos bilaterais com diversos países. Acho que não será Mas eu ainda continuo dizendo que o Chang devia ser extraditado de facto para Moçambique, para o nosso próprio bem. Há muita matéria que está com Chang. Há muita verdade que está com Chang. O americano não é maluco a mandar prender o Chang. Chang é uma das peças principais neste processo. Sim. Estamos aqui a tocar... E talvez esclareça já os 2 bilhões. Exatamente. Não só... onde eu queria chegar. Não são os 100 milhões. Os 100 milhões, quer dizer, são 33 mais 8,5, tal, percebe, né? Ele de fato era um ministro das finanças na altura. Exatamente. Então ele... É por isso que eu insisto, a minha inquietação. Quem assinou, quem deu aval, quem permitiu. Ele pode responder isso. Exatamente, pode muito bem. É a pessoa indicada para... E talvez por isso estamos a ver esta dança aqui. As garantias, quem autorizou as garantias, eu acredito que a partir daí possamos já estar a ter uma visão mais... Estaremos no caminho certo para trazer de volta os 2 bilhões e 200 milhões. Ou pelo menos se tivéssemos já metade seria alguma coisa.
Eu choro por tudo, eu choro por tudo. A questão é, Eu choro por tudo. do jeito como, por Yeah, exemplo, eu alguns choro por tudo. declarantes, estamos a falar de motote, etc., quando perguntam Mas como é que o valor foi usado. Aí ninguém consegue. Para machamba, tratores. Ficamos um pouco preocupados realmente do nível e Mas da forma como o valor o foi cidadão gasto. Manuel Chang foi dito e andou nas redes sociais, acho que todos podíamos Sim, ver, sim. que não podia ser extraditado para Moçambique. Concretamente naquela data que era prevista, esperado. né? Exatamente. Ele não podia ser extraditado porque um dos documentos que não existia no leque dos documentos necessários para que ele fosse extraditado é o mandato de busca. Ok, Yeah. não tinha isto no Yeah, processo. Não tinha. Não tinha. Mas também estamos a ver que um vai e volta da África do Sul, não é? Sim, porque a África do Sul até pode existir a vontade de extraditar o Chang para Do ponto de vista Moçambique. político. Mas o Chang só está na África do Sul, não é real sul-africano. Não, só está na cadeia na África do Sul, mas não é real sul-africano. Não. Onde ele deve responder não é na África do Sul, é aqui. Sim. Se for a ver todo o processo que tenha ocorrido lá na África do Sul, era no sentido de pedir a extradição dele para Moçambique. Para Moçambique. Sim. E tudo indicava que seria possível. Até a última hora, não. É uma dor tremenda para o próprio Chang. Sim, já está lá, já Ele está há devia algum estar tempo. a sofrer com os outros, não de sofrer de forma isolada. Não. Isso aí é triste. O certo, Neuza, o Estado moçambicano foi expropriado. E não podemos ver esse assunto de dívidas ocultas, ou sobretudo os 2 bilhões, o calote envolvido, os 2 bilhões, é um assunto muito sério. Sim. Essa fraude colocou o Estado moçambicano de joelho. Sim. As instituições estrangeiras, financeiras, De rastros. rastros. Sim. Temos tudo. Olha, até o carapau que serve para pescar outros peixes maiores de Angola. Vem cá para Moçambique e paga-se imposto. Carapau paga-se imposto. Carapau. E sobretudo, Então, houve necessidade de fazer uma engenharia financeira e tal, para poder acomodar o dinheiro, como posso dizer, dinheiro sobretudo, Moçambique, inflação e outras coisas, e sobretudo o Estado moçambicano teve que adiar aquilo que é como as intenções de investimentos. Porque não tinha base como sustentar aquilo que é o orçamento do Estado. Falo da construção de novas escolas, salário dos professores, médicos, construção de hospitais. O Estado moçambicano teve que adiar essa necessidade de investimento para o bem de Moçambique, devido a esse calor de 2 bilhões. sim. Há necessidade de trazer de volta esse dinheiro aos moçambicanos. E trazer por de cima quem foi que assinou, como Isto é de dizia. interesse de todos, não é uma questão aqui, porque alguns tentam olhar isto como uma questão partidária, etc. Mas não Para é. mim nem me interessava dizer quem trouxe, quem devolveu, quem não devolveu. Se me dissesse que Está já foi aqui o valor. devolvido o valor, Já era. que deixasse o galho para os bugalhos. Ok, muito bem. Sim. Tá bom, nós vamos ainda assistir aqui o desenrolar destes pontos ao longo dos próximos dias, obviamente. Não sabemos quando, mas esperamos sim que de fato o Manuel Chang possa ser tratado para Moçambique. Vamos aqui falar só do último ponto que nós temos de agenda, que é a questão do... Nós já falamos disso várias vezes, acho que tínhamos falado também com o NOC, também falamos, Josias, sobre a questão dos ataques, que isto também não está... Só que em algum momento, porque estamos agora todos concentrados na questão do julgamento, há muita outra coisa que está a acontecer, que se esquece, que passa a ser despercebido. Felizmente parece que o nosso Estado acabou reconhecendo, depois de muita resistência, só fazendo aqui uma recapitulação, inicialmente não podia haver intervenção externa, porque era uma questão, digamos, não de segredo de Estado, mas era uma questão sensível, termos militares aqui no nosso país. Mas finalmente houve um acordo bilateral, que não sabemos como foi e onde aconteceu, mas bem, aconteceu, parece ter aqui bom resultado com os ruandeses. E temos aqui as tropas ruandesas primeiro e vieram já trazer bons resultados. O que é que tem a dizer acerca disso, Nock? Há bons resultados. Bons resultados, como quem diz, ou pelo menos é a informação que Eu diria que sou muito cético a relação a essa temática dos ruandeses. Há um processo de marketing. Muito A grande. questão que eu coloco, Néuzio, esse processo já produziu por volta de 800 mil deslocados, cerca de 3 mil e tal mortos. A pergunta que eu coloco, Neuza, o que é que os ruandeses, desde 2017, da eclosão dos ataques armados em Cabo Delgado, o que é que os ruandeses
fizeram em um mês, que os moçambicanos não fizeram, uma pergunta muito pertinente, porque, pronto, não podemos beliscar aquilo que é a capacidade de defesa das nossas forças de defesa e segurança. Exatamente. Do ponto de vista estratégico, que eu vejo, a intenção dos terroristas, em primeiro lugar, era ataque das infraestruturas de gás. Posso não estar certo aos 100%, mas acho que houve uma retirada dos insurgentes, tendo atingido os alvos da Total e da paralisação de toda a atividade comercial. Eles atingiram o objetivo. Total retirou-se, talvez parcialmente ou não, mas há que termos em conta essas componentes com muita calma, sobretudo. Não quero desvalorizar a intervenção do Ruanda. Não sou especialista em matérias militares, mas dizia que há uma visão triunfalista de Ruanda que está a tomar rédea das coisas, mas a pergunta que eu coloco sempre é, desde 2017 são envolvidos quase 4 anos, o que é que eles fizeram de diferente só é um mês ou 2 semanas? Para mim, em 2 meses tenho as minhas dúvidas. Já estão cá 2 meses. Tenho as minhas dúvidas. Se conseguiram realmente ter algum triunfo, ou este triunfo que está-se a dizer é real. Sim. Ok, Josias, o que é que tem a dizer acerca disso? Essa pergunta é um pouco rasteirosa. Porque E há um dado aqui importante, Josias, desculpa, queria introduzir. Logo, quando Moçambique anunciou que as forças ruandesas iriam intervir, antes das forças da SADC, isso também houve um debate muito grande, não sei se recorda aqui em Moçambique acerca, tanto que a ministra sul-africana da Defesa, na altura, também saiu a falar acerca disso, a dizer que foi um erro das coisas terem acontecido assim e não podia. Tinha que ser primeiro a SADC e depois vir para o Ruanda. Me parece que não faz parte da SADC, mas tem um acordo bilateral com Moçambique. Havia razão também, metendo essa questão, havia razão deste comentário da ministra da Defesa. E qual era o sentimento que ela tinha na altura? Seria por causa deste triunfalismo que está-se a dar a Ruanda agora? mas eu talvez não busque as coisas dessa forma. Porque quem sofre é o povo moçambicano. Sim. Há que ver um aspecto aqui. Vou trazer à luz esse aspecto aqui. Um pouco antes da vinda das forças ruandesas, o nosso presidente, Filipe Jacinto Nunes, foi à França. Sim. Teve encontro com o presidente francês. Macron. E voltou para Moçambique. Depois disso, as forças congolesas vieram para Moçambique. Ok. Os congoleses são francófonos. Exatamente. Os ruandeses. Exatamente. É preciso entender isso. Ler entre linhas, como se diz. É preciso entender a ligação e a permissão e ou assistência que pode estar a existir aqui neste triângulo. Isto é, Moçambique, França, vamos lá falar, Jacinto Nunes, Macron e Paul Kagame. Está a entender este triângulo, não é? Sim. As tropas ruandesas vieram para Moçambique. É verdade que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Se tu pedes ajuda não é porque tu és fraco. É que já identificaste a sua fraqueza, que já identificaste o seu problema e queres... Exatamente. Sabes quem pode ajudar? Exatamente, é por aí. E o povo moçambicano já havia sofrido muito. Muita gente foi morta. E que tipo de mortes? Eu acompanhei uma história que até hoje me deixa com lágrimas, de uma criança que caminhou pela mata dentro 4 dias. Uma criança de 4 anos, 4 dias. Quando foi achada pelas forças, viram a criança a correr sozinha. E lá por cima estavam no helicóptero, viram lá por baixo a criança a correr, repararam para os lados, não está ninguém. O helicóptero desceu, foram lá buscar a criança, juntaram contra as crianças, levou 2 dias sem conseguir falar. Quer dizer, essa criança assistiu à morte dos seus familiares, ficou sozinha. O que achas dessa criança? Qual é o futuro que essa criança? Qual é o futuro dessa criança? Qual é o futuro que essa criança tem? Que pés que se possa desenhar para o caminho dessa criança? Volto a dizer, nós pecamos muito em ter pedido apoio de forma tardia. Porque nós tínhamos um inimigo sem rosto. E conseguimos decifrar isso, temos um inimigo sem rosto. Porque as nossas forças chegavam. Hoje... os terroristas mandavam lá cartas. Eu tenho um miúdo vizinho lá na zona onde eu vivo, que esteve lá em Cabo Delgado, disse mesmo, e mostrou lá as fotos e tudo. Mandava lá cartas a informar que, olha, aí no vosso quartel vocês são tantos militares,
tem tantas armas, assim, deste daquele calibre. Amanhã, a hora X, queremos atacar o vosso quartel. Mas tens de imaginar esse tipo de mensagem. É uma derrota psicológica. Sim, uma derrota psicológica. Mas a falar é verdade. Sim, mas a dizer que existia alguém que facultava informação. Quer dizer, quando se diz que alguém podia estar a ganhar com essa guerra no Cabo Delgado, fica mais claro. Sim, fica claro. Pode ser verdade. Só que o que me entristece acima de tudo isso é alguém estar a ganhar por cima de tanto sangue jurado. Os inocentes, pessoas Sim, que não têm nada a ver. Inocentes. Não tem nada a ver com. Inocentes. Que pessoas que não matam nem sequer uma mosca. Pessoas inocentes. Sabe o que encontrar uma mulher grávida, abrir a barriga e tirar a criança fora? É um ato de terrorismo, sem dúvida. É terrorismo, sem dúvida. Isso é triste. Mas alguém aceitar o valor que vem desses atos. Eu digo, pecamos profundamente em termos de aceite à intervenção da força externa de forma tardia. Devemos ter solicitado logo aquela força. Mas aí é que está o ponto, porque de fato discutiu-se muito acerca disso e havia muita resistência. Talvez porque não estavam ainda formadas essas premissas. O que achas, Noto? Ainda não estava-se claro e com segurança de que sim, era este momento para entrar as forças. Não, em termos de feedback ou em termos de feedback, diria que a postura das forças de defesa e segurança, sobretudo o comandante em chefe, durante muito tempo, diversas organizações internacionais, sobretudo a sociedade civil, descoletavam esse assunto da insurgência ao nível de Cabo Delgado, mas houve uma postura de minimização. Que nós estamos preparados, são bandidos, então nunca se viu essa questão de insurgência ao nível de Cabo Delgado. Mas há uma coisa, colega, é que a nossa força não subestima a nossa força, nós temos uma força capaz. A nossa força é capaz, digo-te, de forma profunda. Se pegar a nossa força, mandar-se para um país qualquer, para defender, nós podemos trazer sucesso aqui, podemos lograr sucesso. Doutor Chipanga, houve uma perturbação daquilo que era a nossa frente de ataque. E havia fuga de informação. Você acompanhou isto? Você acompanhou esta nota que há informações que chegam agora de que haviam informantes. Sim. Sempre que as forças fossem fazer uma ofensiva, nossas, nesse caso, eles já tinham informação. Ninguém quis criticar a atuação da força holandesa porque não dava informação a ninguém. Só iam para o terreno. Avançavam, não davam satisfação a ninguém. Acho que tiraram essa lição. Sim, eles sabiam que existiam informadores. Sabes, em todo o processo há operações sigilosas, sobretudo, e de fato as autoridades perceberam que havia fuga de informação, havia infiltrados e pronto, né? Há que talvez reforçar essa parte, nem sempre a componente financeira de salário justifica, mas acho que não é tolerável, por exemplo, atraso de salário, sobretudo pessoas que estão na linha da frente, tudo mais. Logísticas, em geral. Criação das condições logísticas. Então, cria um ambiente propício para a materialização desse aspecto. Mas, dizia, o aspecto militar pode estar lá, os ruandeses, é claro, estão a fazer o seu papel, as forças de defesa e segurança estão a fazer o seu papel, mas a questão que se coloca, eu tomo o passado como uma referência e alguma experiência de outros países à volta do mundo. No Afeganistão, esteve lá os Estados Unidos da América. É a história recente, não é? Recente, sim. Que ocuparam, já tomaram. Com muita pujança, tudo mais. Mas a questão de Cabo Delgado, há necessidade de inclusão financeira. Preparar-se, a população. A Agência de Desenvolvimento, a DINE. Mas já houve uma zona econômica especial do Norte, inclui aquelas bandas, não é? Houve uma adesão, não sei se tem a ver ou não. Sim, porque de fato a juventude em Cabo Delgado precisa de emprego, mais oportunidade, inclusão financeira. Os ruandeses estão a fazer o seu papel, as forças de defesa e de segurança, como dizia o Dr. Chipanga, estão a cumprir com o seu papel. Mas há que reparar que essa componente de inclusão financeira, emprego, ser acompanhado com uma componente social e econômica, providenciar emprego, providenciar meio de subsistência, porque as comunidades estão a retornar e se não há um acompanhamento de garantir os meios de subsistência, as pessoas tornam-se vulneráveis a receber uma gorjeta de qualquer insurgente. É porque tem que haver o interesse do Estado, que as pessoas voltem de fato para a proveniência. Deve existir interesse. E o crescimento, o regresso, deve estar julgado com o crescimento de infraestruturas.
deve ser lá colocado escolas, cantinas. E acho que é desse diapasão que está a falar também o Enoque. No sentido que tem que haver tem de existir esta criação destas. Sim, exatamente. Hospitais. Mas essa pergunta que Enoque, eu não sei o que é que tu achas. Diz que os ruandeses o que é que conseguiram fazer em 2 meses que as nossas forças não fizeram. Mas a verdade, pronto, também as nossas forças dizem que de fato agora já conseguiram conquistar Palma, estamos a ver resultados, conseguiram conquistar naquele sítio. Essa é a mesma questão que persiste. Qual terá sido a ação diferente dos ruandeses? Nós não temos. O Dr. Spanga está a dizer uma coisa que eu concordo plenamente, acho que nós concordamos. As nossas forças são capazes. Muita capacidade. E de fato temos muita capacidade. Mas talvez é ver qual é a capacidade que nós temos e qual é que nós não temos. Ilustrei. Nem que sejas capaz, nem que tenhas capacidade até onde. Se existe alguém que te perturba, que te pega o pé, não vais a nenhum. A força ruandesa não tinha que dar satisfação a ninguém. Missão, toma. A missão é não esta. Não tem que dizer para nós somos tantos, vamos fazer coisas assim, Não. Eles entram para a mata, vasculham. Não te vão dizer, vamos vasculhar desse sítio X, vamos vasculhar desse ponto X. Não. Eles vasculham. Então podemos dizer que eles fizeram bem a lição de casa. A nossa força já sabia que, olha, hoje vamos vasculhar Alto Maé. Hoje vamos vasculhar Alto Maé. Qual será o nosso limite? Vamos até aqui ao Xamanculo, quer dizer, a separação de Xamanculo e Alto Maé, depois vamos a Espamanim, depois que vemos Mincajuíne, depois, quer dizer, já se sabe qual é... E esta informação de alguma forma voltava lá para voltava, sim, eles tinham... Sim. Circulou aqui nas redes sociais que eles tinham informação. Sim, há alguns nomes que até estão a ser apontados. Sonantes, inclusive. Estão a ser apontados como informantes, né? E patrocinadores. E depois há essa questão. Fiz essa pergunta de uma maneira provocativa, mas em suma, daquilo que tenho acompanhado através das redes sociais, sobretudo dos canais televisivos, há lá viaturas e material, sobretudo bélico, mais sofisticado, a nível de management. Isso nos terroristas? Não, na parte dos ruandeses. Trazem consigo um grande aprendizado, porque praticamente eles têm um histórico em termos de combate à insurgência. E em termos de conflitos internos. Internos. Acho que talvez genocídio, era um grande genocídio. Então acho que talvez pode ser um dos fatores. Mas existe uma questão muito interessante. Que eles ajudassem apenas naquela guerra. Eu queria que nos ajudassem também a 2 aspectos. A mudança de mentalidade pós-guerra e a mudança social e estrutural. Porque Ruanda teve um genocídio brutal. Exatamente. Foi brutal, foi o maior genocídio que nós já nem se fala. O que é Ruanda hoje? É um dos países mais desenvolvidos. Exatamente, mas teve essa situação, quer dizer, souberam dar a volta por cima, como se diz na nossa gíria, de pessoas sofridas. Saber dar a volta por cima, souberam dar a volta por cima, que nos pudessem transmitir essa experiência desta volta por cima. Okay. Não só em matéria de guerra. Mas estava a dizer alguma coisa, doutor? Não. Eu vou dar razão o que referi anteriormente, mas essa questão de inclusão econômica, sobretudo, talvez vou ser muito problemático e falacioso, mas a economia tem-se dito que não há almoços grátis. Há questões... Mas parece que este aqui é grátis. Torna-se um bocadinho polêmico questionar quais são os termos e as condições, mas acho que por de cima deverá talvez passar da Assembleia da República só de validar questões de termos e condições dessa ajuda, em termos da Casa do Povo, estar consciente. Houve uma situação de contingência, houve uma necessidade tal, ninguém recusa, a casa está a queimar, levar fogo, o vizinho do lado quer ver apagar o fogo, mas depois já que deixar tudo a limpo, sobretudo não corremos apenas de recebermos mercenários, o país é que paga uma fatura tão alta, há que se definir os termos com clareza, de que todos os moçambicanos tenham conhecimento, os termos de ajuda, porque acredito que 1000 ruandeses em território nacional, só por ajuda, é sempre preocupante. Para já levantar esse ponto, mas não tenho condições de para já o que sabemos realmente é que uma ajuda, só que de fato é muito, como se diz, né, em diplomacia internacional, não existem almoços, né, gratuitos. Não existe almoços grátis, não, isso não existe. Isso existe em qualquer estado. Mas depois fica aqui uma questão muito interessante. O que a SADC entrou, vai entrar, também fica muito estranho pela parte deles. Não sabemos, digamos, os ruandeses já começaram a pegar partes importantes, como se diz, né? Já pegaram Palma, já foram para sei lá onde, estão a avançar cada vez mais. Qual seria a função da SADC
E há que olhar aqui um papel importante, que a SADC também possa ter, já as zonas estão a ser conquistadas, como é que eles ficam, qual é a imagem que eles ficam de chegar depois de alguns sucessos de algumas zonas, digamos, críticas terem sido, digamos, conquistadas? Eu não acho ser chegada tardia. Existe aquilo que é linha de fogo, mas existe aquilo que é a própria reconstrução. Sabe, doutor, é mais fácil pegar numa arma, entrar para a mata E destruir. enfrentar o inimigo. Se conseguires notar quem é de facto o seu inimigo, porque o grande problema é esse. O primeiro decifrar desafio, o seu de inimigo, fato. exatamente, conhecer o seu Não se inimigo. pode lutar com um inimigo desconhecido. Exatamente. Não estamos a fazer nada. Nós tínhamos Tínhamos esse esse- caso, o inimigo que não tinha rosto aqui. Se é que agora já tem rosto. Se já tem minimamente diga que rosto. tenha, Já diga tem que nome. tenha. Aliás, temos algumas pessoas indicadas que eu tal. Como é que se chama? Nélcio, só para voltar um pouco atrás, não é muito, mas já que talvez trazer todo o processo, só para elucidar. A questão da DAG, a agência de mercenários, que desapareceram do nada da cena, podemos talvez estarmos já a usar, talvez, ou a pormos em causa aquilo que é a integridade das nossas forças de defesa e segurança sobre a matéria de fuga de informação, porque isto, a agência DAG de mercenários tem objetivos, é dinheiro. Quem lhe paga mais vai considerar a informação. Então, acho que não houve muita atenção na contratação dessa agência privada de mercenários. No meu ponto de vista, acho que contribuiu para que a coisa parece um pouco para esquecer. Agravasse, se agravasse. É o meu ponto de vista. Não sei. Ok, e há muito serviço lá de inteligência. O Spangler depois vai continuar aqui com o seu ponto de vista que estava a ter, mas há um serviço de, também disse isso, não é uma informação pública, de que eles estão a ajudar muitas forças com a questão de serviço contra a inteligência. Não é? Estou a juntar este ponto ao que o Spangler estava a dizer, que é a questão da fuga, que também se disse, muita fuga de informação. E houve até alguns quase que apontados, ou pelo menos já suspeitos, algumas pessoas suspeitas, que estavam a participar justamente nesta questão da fuga de informação. Mas antes, continua o seu fio de pensamento, depois vamos... mas acho que já tinha chegado até ao fim mesmo, mas era mais para dizer que a SADC vem com outras missões, uma outra missão bem desenhada. E 3 meses, que eles têm de, digamos, vão ficar aqui por 3 meses. Acha que é suficiente? Eu acredito que é suficiente. Cabo Delgado é grande, mas não é tão grande assim como pode-se pensar. É grande na extensão, mas para a questão de organização não é tão grande. Eu conheço muito bem Cabo Delgado. Não é grande para a questão de organização, não é grande. Existem umas condições tais que podem até servir para acomodar toda a tensão nefasta, mas é controlável. É controlável. Depois. Porque eu acho que o Cabo Delgado, os de lá residentes e ou nativos, deviam, a partir de já ter uma cultura meio cubana, no entanto, que interpretação de factos. Todo cidadão cubano desconfia de tudo. Cuba, não sei agora, mas a Cuba de ontem desconfiava de tudo. Se não chegavas lá e talvez não fosse interpretar, nem que fosse uma velha, dava-se a luz de querer te interpretar quem tu és, o que tu fazes, acompanhar a sua movimentação. Quer dizer, então o povo de Cabo Delgado devia ter um bocadinho disto. Vigilância. Exatamente. E quem vive ali, como é que aquela pessoa vive? Onde esteve, onde que tem frequentado? O que é que aquela pessoa tem feito? Não tipicamente para controlar as pessoas, não. É uma mas vigilância. para saber. Se pudessem ter esta cultura, já se auto-ajudavam. Sim. Pois. Mas agora, se quiserem viver aquela vida liberal, não quer saber quem é e quem não é, e tal, chegou um visitante que trouxe um pãozito, um dinheirozito, e tal, então é bem-vindo, é meu filho e tudo mais. Vão estragar tudo. Sim. Há muita crítica aqui em relação à questão do período de tempo desta missão, 3 meses, não é? Muita gente diz que, pronto, por um lado também pode haver, e nós agora estamos a ver uma aparente calmia, o que se fala nos meios de comunicação, mas que pode ser uma calmia aparente mesmo, porque depois de 3 meses os insurgentes podem, querendo retornar, não é? Como é que vê essa questão e realmente se tem alguma fundamentação isso? Pronto, a questão do terrorismo é uma questão muito complexa, Nelson. Mesmo países super desenvolvidos, superpotência, encaram dificuldades para encarar o terrorismo. Terrorismo, guerrilha, são matérias muito complexas, acima de tudo. Sobretudo, a SADC, o nosso bloco regional, deu nota negativa naquilo que é a sua atuação. Investir guerra envolve dinheiro, tem seus custos, tudo mais. Em termos de atuação pontual, a SADC
acompanhamos através das redes sociais e dos blocos noticiosos, como dizer, assuntos ligados ao budget. O budget, sim, que foi alocado. Funcionamento alocado para... Houve comparações feitas, foi um budget muito criticado. Muito criticado. Então, há necessidade de se repensar da SADC em termos pontuais, de intervir como um bloco regional forte em assuntos militares, sejam econômicos e sociais. A SADC demonstrou muita morosidade, na minha opinião pessoal, mas, sobretudo, o tempo de duração é muito curto, tinha que acompanhar, é muito curto. Acho que está acompanhado com o assunto, o budget, sobretudo. Quanto mais tempo durar a missão, envolve mais custos vai envolver. Sim, então acho que pode estar ligado com... E isto é uma questão interessante também de perceber, que não está bem clara. Quem custeia as operações a Cabo Delgado? Porque muitas vezes, muitos países, por exemplo, Ruanda, África do Sul, a África do Sul anunciou o pacote do ponto de vista de financiamento. Vamos mandar tantos militares e com esses meios e vamos gastar tanto. A África do Sul a dizer isso. Mas depois veio uma questão muito interessante, que de fato, um dia destes, talvez vamos encontrar aqui um especialista que nos ajuda a perceber, que é a questão dos almoços grátis. Como é que um país vai digamos, investir dinheiro, pessoas de dinheiro no seu país, não vai ter nada em troca, não é? Sabes, Moçambique, sobretudo em países africanos, é tabu. Eu, pessoalmente, desde que me dou como pessoa jovem, um pouco crescido, não conheço o honorário do presidente da República moçambicana, nem sobretudo ao nível de regalia, mas nos Estados Unidos da América são informações tacitamente claro. O presidente da República é um alto funcionário do Estado em termos de uma honorário. informação fácil até de encontrar para quem queira. Sim. Então há um secretismo. Estás a tocar pontos sensíveis, porque tocar pontos sensíveis. Se quiser ir por aí, até eu podia travar-te um pouco e dizer, repare para os países que nos doam dinheiro. Os ministros daqueles países se movimentam com uma bicicleta. Sim. E não dá para fazer com a pessoa que pede se movimenta com máquinas. E as de último grau. Mas volto a um ponto de Cabo Delgado sobre a assistência, o budget para as nossas forças de defesa. Não porque o budget não era tirado ou não era para eles mandado para assistência. Houve alguns processos que correram aqui. Acho que acompanharam isso. De alguém, que não vou citar o nome, que tirava valores em nome das forças, como se tivesse mandado de facto para lá, para assistência às forças, e esse valor era desviado, era usado de forma ilícita. Percebe, né? E, quer dizer, não sei se estão a ver onde estamos. Então, o secretismo que existe aqui é mesmo por causa... Alguém que sabe que estão lá, militares, em defesa do bem de todos. Cabo Delgado somos nós. Cabo Delgado é Moçambique. Cabo Delgado corre na veia de cada um de nós. Sim. Então alguém ainda vai ter coragem de tirar deste pacote, que nem chegava a ser suficiente, mas vai desviar. É para os soldados lá viverem como? É só para ver o nível de maldade que existe. Sim, o nível de maldade. Quer dizer, alguém tirou o que conseguiu lá. Agora, isto aqui é para assistência aos militares em Cabo Delgado. Está bem. Sim, pega o valor, desvia. Isto recorda-me um colega panelista que já tivemos aqui que dizia que eu confio nos nossos dirigentes, eu não confio no diabo que está, neles. Neles, aí está. O exemplo que o Spanga está a dar aqui é de fato absurdo, não é? Isso é para ser canalizado para a defesa do país, a pessoa ainda consegue fazer isso. A percepção que temos ao nível mais sénior, mais alto dos nossos dirigentes pronto, sou ministro, vou resolver a minha vida, a minha life, minha família e dos meus. Pessoas próximas. Então, de fato, ainda temos muito caminho pela frente por andar. Bom, nós vamos terminar aqui hoje o nosso debate, não é? Com certeza teremos mais oportunidades. Gostava de ouvir só últimas considerações, um minuto, não há que depois também, vocês também para tecer as últimas considerações. Não, agradecer a Deus, o meu aniversário avizinha-se em 15 de setembro, então agradecer a Deus pela proteção, sobretudo, e pronto, dar força à digníssima procuradora Sheila nesse processo espinhoso e, sobretudo, o juiz, os demais envolvidos que representam os interesses do Estado. Ok, muito bem. Josias, últimas considerações? Eu vou começar por Cabo Delgado.
A situação de Cabo Delgado me entristece muito mesmo, muito. Eu vejo a cada cidadão de Cabo Delgado em mim mesmo. E é muito triste a situação de Cabo Delgado, muito triste mesmo. Eu quero dar força à nossa força de defesa e segurança, quero dar força à força rwandesa. Aliás, já toda a força que se vai sentir lá no terreno, rwandesa também, para que de fato consigam ressachar o inimigo e tragam a paz de verdade. E que os nossos dirigentes não olhem somente para o nosso presidente, que tem de ser ele a dizer façam isto, agora façam aquilo. Cada um deve saber o que deve fazer em prol do povo. Não vamos esperar a voz do comando que saia de lá de cima, que seja o próprio presidente. Quer dizer, o presidente tem que controlar até a construção das casas, tem que controlar a construção das latrinas. Quer dizer, a colocação de uma torneira aqui, quer dizer, o Sua Excelência vindo da rua, quer dizer, tem muita outra coisa que deve fazer, não isso. Mas até chamámo-lo para que seja ele a dizer, faça isto, faça aquilo. Quer dizer, quando vem Sua Excelência Presidente da República, é quando os dirigentes conseguem lembrar que devem tapar aquele buraco, aquele outro buraco. Eu digo-vos de pé, juntos, se o Presidente Nilce disser que vai se fazer pela Guerra Popular amanhã, aquela estrada pode ser boa. Mas não seria bom que as coisas funcionassem assim, dessa forma, né? Eu queria era que todo dirigente que tinha sido confiado uma determinada tarefa, que pudesse desempenhar aquela tarefa com zelo. Então, ao pessoal de Cabo Delgado, aos dirigentes, diretores do Provincial de Educação, por favor, recoloque as escolas nos sítios necessários, com muita urgência. Diretor Provincial da Saúde, veja o que pode fazer em questão dos hospitais, peçam onde podem pedir qualquer coisa para colocar lá assistência médica medicamentosa para as pessoas possam de facto voltar. Obras públicas, Sua Excelência Ministro Machatini, veja também o que pode fazer quanto às vias de acesso, às pontes, drenagem, para aquela gente. Quer dizer, toda a máquina do Estado que tenha sido colocada, por favor, deem um olho para aquela província, de forma que as pessoas possam voltar, não para sofrer, mas para retomar as suas vidas, de forma a apagar aquela tristeza toda, a memória triste que trazem das mortes, da chacina que lá existiu. Eu queria apelar, dar esse apelo. E olha, Cabo Delgado, nós estamos convosco. Ok, muito obrigado, José Espano, muito obrigado também a Nog, assim, por estarem aqui conosco. Muito obrigado, caro telespectador, também por ter nos acompanhado durante essas 2 horas. Não pareceu, mas porque os temas que foram aqui debatidos foram muito quentes, muito acesos. Nós agradecemos, sim, mais uma vez a todos que estão a acompanhar-nos, não é, pelo vosso caloroso acompanhamento e também porque estão, de fato, a debater conosco neste momento. Nós voltamos amanhã, não é, para mais um debate ponto a ponto comigo, Nelson Toy, e com os convidados. Estaremos também aqui de novo com o José Spang e com o Enoch, não é? Então podem aguardar deste lado das 17 às 19, da terça-feira até sexta-feira. Nós estaremos aqui na vossa casa para ajudar a debater e, obviamente, trocar ideias em relação aos temas que envolvem a nossa sociedade. O Covid-19 ainda não terminou, então continuemos a prevenir. Vamos tomar as vacinas, estão disponíveis para aqueles que acharem que, de fato, isso pode ser importante e que, de fato, é uma medida que é indicada neste momento. Então, fiquem bem, estejam todos protegidos e até já. Mega TV.